Já almoçar, Nós estivemos lá, mas não tinha o contacto dele nem nada. Está bem, eu trato isso. Nós vamos esperar só 2, 3 minutos, porque como vamos transmitir em direto e dissemos que íamos começar às 3h15, então normalmente é começamos às 3h16, 3h17, antes é que é chato. De maneira que está tudo pronto. E entretanto há algumas pessoas que ainda estão a caminho, onde chegar. Estava a tempestade em Vila Real, pá. Parece que está a chover imenso. Parece não, estavam mesmo a ligar a dizer que estavam a ter dificuldades em chegar cá. Nomeadamente o Henrique Gaiteiro estava previsto fazer uma introdução de gaitas, embora aqui haja gaiteiros e méritos, não é? Se calhar não trouxeram foi o instrumento, o de sopro. Ó Pedro, quando vocês estiverem prontos, já tem direto. Já convém, pá. Vamos lá, então se quiseres, se quiseres, Okay. as pessoas vão chegando. Bom, bem-vindos Cheias ao Centro de Música Tradicional Sons da Terra, e é um prazer esta casa receber gente para estas jornadas. O Centro de Música Tradicional Sons da Terra faz recolha de música tradicional, há 20 anos que está instalado neste espaço, e a música está muito associada a contextos de festas, de maneira que faz todo o sentido que façamos estas jornadas que comecem aqui. O Hélder depois explicará o enquadramento das mesmas, porque realmente uma grande parte da música que foi registada e gravada, ela insere-se num contexto de festa, de celebração, de tempos lúdicos, embora haja aqui cruzamentos, tempos religiosos, etc. Eu quero agradecer à Progestur, na pessoa do Hélder Ferreira, o facto das jornadas começarem aqui, porque se fazem as festas, é uma reflexão que nós fazemos num território com características muito especiais, num território sobre o qual pairam ameaças que comprometem muitas atividades, muitas ações, nomeadamente o despovoamento, de maneira que a cultura, a luta pela cultura, a defesa da cultura acaba por ser quase um ato de conspiração contra forças que são muito fortes e que colocam problemas à permanência de muitas expressões culturais nestas terras. Eu dizia há bem pouco tempo, num grupo de amigos, cada vez é mais difícil concretizar, por exemplo, o teatro popular mirandês, que exige dezenas de intervenientes e já não é fácil reunir tanta gente. Um agradecimento muito especial à Fundação Inatel, por ser co-organizadora destas jornadas com o Progestur. Eu costumo dizer e faço questão de repetir que por mim prescindíamos do Ministério da Cultura, ou criávamos um organismo para gerir monumentos, entregava-se a cultura popular ao Inatel e a Gulbenkian ficava com o resto já agora. Muito obrigado pela vossa cumplicidade. A Universidade Lusófona, é evidente, estas coisas passam cada vez mais pelas universidades, este tipo de trabalho tem que ser coordenado com as universidades, são centros de saber, são centros de investigação. Temos a obrigação de fazer com que isto seja bionívoco, não é? Portanto, da universidade para fora e de fora para a universidade, é uma luta que eu trago há muito tempo. Inclusivamente em Miranda do Douro tivemos um polo de antropologia aplicado ao desenvolvimento da UTAD e eu entrei em alguma rota de colisão com as chefias, porque não percebia como é que estando estudantes de antropologia num território como este passassem o tempo dentro de portas e não fizessem trabalho de campo e investigação quando ele estava ali à mão de semear. Queria agradecer, claro, à Câmara Municipal de Miranda do Douro. Eu tive a sorte nos últimos anos de ter no Presidente Artur um presidente, um amigo, um cúmplice. Isso é bom, isso é oxigênio. Obrigado, Presidente, pela cumplicidade. À Junta de Freguesia de Sendim, está aqui o Sr. Presidente, o homem que mais gosta de Sendim, que tem o coração na boca, o seu apoio, a sua dedicação ao Centro de Música. E, sobretudo, a todos vós. Estas jornadas só fazem sentido convosco aqui. Eu costumo dizer que vim para aqui para gravar as músicas e acabei por ficar pelas pessoas.
com todas as suas qualidades e defeitos, com todas as suas altos e baixos, com todas as dificuldades, mas sobretudo gente muito especial. Estamos numa terra, há aqui gente de fora, uma terra muito especial. É preciso ter muito calibre, muita força, é preciso ser duro como as fragas das arribas para viver aqui, para vencer aqui, de maneira que há aqui gente que eu estou a ver que escolheu viver aqui, teve uma opção de vida ficar aqui, apesar de já nos terem roubado grande parte do futuro, nós continuamos a sonhar que é possível viver aqui e a lutar. Muito obrigado pela vossa presença. Passaria agora a palavra ao Dr. Eduardo Sarmento, da Universidade Lusófona. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Universidade Lusófona, os meus cumprimentos. Queria agradecer o convite à organização. E, de facto, este convite foi extremamente oportuno, porque é fundamental, isso já foi aqui referido, eu sou um adepto feroz disso, de haver uma ligação fortíssima entre a universidade e os locais, e não haver o divórcio, aquelas pessoas que estão encafuadas em gabinetes apenas a ler, a projetar teorias. É fundamental vir ao campo, vir ao terreno, partilhar com as pessoas, de facto, as vivências. Isto nem sempre acontece, ou na maior parte das vezes não acontece, e de facto depois nós vemos problemas diários que facilmente seriam resolvidos se as pessoas se deslocassem aos locais. Este, julgo eu, pelo menos é a minha perspectiva, para depois, para o painel, onde também irei integrar, acho que vai ser extremamente interessante discutir aqui as questões práticas sobre o futuro de uma terra fantástica, com uma cultura, e é a cultura que faz, no fundo, o território, o terreno, e que prende as pessoas. É evidente que nós temos as infraestruturas, mas sem o resto, sem as pessoas, sem a cultura, temos a raiz, não temos o tronco. Mas depois falaremos. Era só para, no fundo, agradecer a todos e esperar que tenham uma tarde tão boa quanto eu espero vir a ter. Muito obrigado. Eu passaria a palavra ao Dr. Francisco Madelino, presidente da Fundação Inatel. Está, muito obrigado, Mário, muito obrigado, Eduardo Sarmento, muito obrigado, Helder Ferreira, muito obrigado, Artur Nunes, grande presidente de Câmara, e que foi um prazer por estas questões da cultura popular nos termos vindo a conhecer e, digamos, a ser uma das razões fundamentais também por cicatar, se é assim que é possível dizer, a minha sensibilidade ainda maior enquanto presidente desta instituição que é o Inatel por esta região. Não é? Dizer que a Fundação Inatel, nesta administração, tem sobretudo, digamos, um lema, e esse lema é que as culturas são elementos dinâmicos. Não é? Ou seja, os povos são feitos sobretudo de sentires, de formas de representação do mundo, de formas de ver o mundo. A língua é provavelmente a maior síntese dessa forma e desse sentir o mundo, ainda por cima aqui nesta região, com uma variante de língua latina que é o mirandês, não é? Mas é sobretudo uma forma de sentir o mundo. Eu costumo dizer a nós que andamos na universidade também que ninguém fala com a mãe que está para morrer ou que está com um grande problema, ou uma filha, ou quando vai fazer uma declaração muito sentimental e profunda a quem gosta, não faz naquelas línguas que faz Peters. Não é? Ou seja, essas coisas profundas da vida, não é? São feitas nas línguas e, neste sentido, esta grande comunidade nacional que é a língua portuguesa. Mas, portanto, isto para dizer o seguinte, é da Fundação Inatel este lema que nós, nesta visão dinâmica da cultura, temos que desenvolver uma palavra que às vezes quem, digamos, tem uma militância na vida mais progressista pode não gostar, porque é muito tratada esta palavra, mas é defender a Portugalidade, não é? Neste sentido da genética cultural portuguesa, e ser capaz de a renovar permanentemente, e quem a renova são quem vive nesse momento no território e as novas gerações. Nós estivemos a fazer o espetáculo que fizemos, por exemplo, em Mugador, e impressiona qualquer pessoa que ver os miúdos de 8, 7 anos
a interagir para além da forma como a população interagia com o verdadeiro património imaterial, né? Ora, tudo isto para dizer que é com prazer que aqui estamos, pelo Mário, que tem feito, quem acompanha estas matérias, portanto, como diz o outro, dispensa apresentações, tem provavelmente, como é dito, o Norte do Tejo, o maior património e a maior recolha de música tradicional portuguesa. Temos esta parceria aqui com a Progestur, que é uma associação do ponto de vista cultural que tem feito nestas áreas, sobretudo, eu diria, do mágico e da máscara, um trabalho muito forte. E temos uma região que está para lá do Marão, que é uma região onde esta essência da Portugalidade e da Portugalidade que se cruza, digamos, com as migrações que vieram celtas, que vieram daquelas regiões entre a Turquia e a Índia, né? Basicamente é isto, né? Da Ossétia, etc., e que chegaram essas tribos, que chegaram cá com os seus hábitos e que vão fazendo esta grande riqueza cultural. Portanto, a Fundação, onde há diálogo intercultural, onde há intergeracionalidade, onde há territórios com essa profundeza, o que é que tenta descobrir? É descobrir quem são, nesses territórios, as pessoas que são capazes de executar e de ser aliados nessa viagem. Eu ainda há dias li uma frase, para todos nós que andamos na universidade serve muito, que o que conta não são as competências que uma pessoa acumula. O que conta são as decisões que toma na vida com as competências que adquiriu. Não é? E portanto nós oscilamos sempre como pessoa, entre o Álvaro de Campos racional e o caieiro, não é? Se calhar estamos aqui mais hoje numa de caieiro, sentindo, não é? Funcionando com os sentidos para chegar ao Álvaro de Campos, às vezes para agir. Não é? E espero que estas sejam boas jornadas, terminando dizendo uma coisa que sai fora do baralho, até porque é de um tempo. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, o que é que numa conferência, eu sou economista, também dou aulas numa faculdade de gestão e de economia, e com o Bill Gates lhe perguntaram porque é que você teve sucesso na vida? E ele diz, porque é que tive sucesso? Não sei. Olha, há uma coisa que eu sei, para ter sucesso tem que ser disruptivo, não posso estar de acordo com toda a gente. Não é? Isso eu sei, agora porque é que tive sucesso? E perguntamos, mas como é que fez a rede? E é da rede que estamos a tratar aqui. Não é? E ele diz, olha, fui estabelecendo relações com pessoas que um dia eu precisaria de fazer perguntas ou de competências que eu não as tinha. Não é? E é por isso, eu estou numa de Bill Gates a vir aqui a esta região e a esta conferência. É fazer a network, fazer a rede, com pessoas ou que têm investigação de música tradicional, ou autarcas, ou associações culturais que são capazes de ter competências e de responder a perguntas que a Fundação Inatel, na sua missão, não tem capacidade de resposta. Não é? E, portanto, o Artur, o Mário, aqui o Helder, é essa rede que se vai construindo todos os dias. Não é? E, portanto, é com o maior prazer, seguindo esta máxima. E eu saio daqui, conheci apenas, embora a nossa geração pouca diferença tem, ou seja, geracionalmente somos da mesma geração, ainda ontem nunca tendo falado de vez nenhuma, eu conheço o trabalho dele, né, do ponto de vista teórico, e os nomes iam caindo, não é? E os cruzamentos iam caindo da rede, não é? Da rede que se vai construindo, e portanto a rede chegou ao Helder, o Helder levou-me o Artur levou-me a mim, depois o Helder chega aqui atrás e tem o Mário, depois traz o Eduardo Sarmento, quer dizer, depois traz-me os jovens que, quer em Mogador, quer ontem em Vinhais, tocaram e mostram os projetos altamente inovadores que estão e, portanto, vamos construindo e densificando esta rede para capacitar os territórios e nisto, não sei se é muito correto dizer isto, também sou autarca, sou presidente de uma Assembleia Municipal e presidente de uma associação, de uma comunidade intermunicipal e tal, mas isto nos territórios é assim. Quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. É uma frase, provérbio dos brasileiros. Não sei como é que isto se diz em irlandês. Provavelmente uma coisa assim do género, também não sei como é que se diz em irlandês, quem tem unhas é que toca a viola, não é? Deve ser uma coisa assim. Quem tem unhas toca a guitarra. Pronto. Ou seja, os territórios, estou aqui a olhar para os jovens que estão aqui à minha frente, onde eu fui dizer essas palavras,
Vocês é que são as guitarras e e as unhas, e estou aqui a olhar para o Artur e para o Mário, destes territórios. Temos que ter mais guitarras, mais unhas, mais dedos. Muito obrigado a todos, é um grande prazer que estou aqui para aprender. Muito obrigado. Passaria a palavra ao Presidente Artur. Bom, eu também, em nome pessoal, por isso, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Francisco. De facto, foi para mim também um orgulho tê-lo aqui, porque Miranda parece longe, não é? Porque nós também nos encontramos e fomos também, é verdade, somando aqui uma série de relações e amizades, porque também o Helder também contribuiu para que essa aproximação também se fizesse. Muito obrigado, também em nome do município de Miranda do Douro, do Conselho, por esta aposta, por este gosto. Espero que, voltando a Lisboa, acho que leva daqui de facto uma vivência, uma sabedoria diferente também do nosso território, das nossas gentes, e claramente uma ideia muito concreta de que nós somos diferentes num mundo também cada vez mais global, mas que nós também somos e temos aqui esta característica diferenciada neste mundo tão global, tão procurado, e que nós queremos também dizer que esta autenticidade, não é, que nos faz únicos também num território regional, português e também do mundo. Por isso, nosso muito obrigado em nome do município, e também espero que a Fundação Inatel, nesta aposta que está a fazer, também valorize cada vez mais a cultura tradicional, rural, e esta, como eu dizia, esta questão da autenticidade. Por isso, muito obrigado, Francisco, por este carinho, por este apoio e por esta envolvência que também estamos todos aqui. Uma palavra especial também ao Mário, logicamente, estas palavras. Muito obrigado também por nos receber. É sempre um gosto estar aqui, é sempre um gosto também trabalhar em prol também desta tradição, desta cultura, desta musicalidade. Ao Helder também neste contexto, logicamente, este apoio que tem vindo a dar às máscaras, ao solstício, esta envolvência também que nós vemos, por isso envolvermos a todos num projeto que é de todos e para todos, penso que é extremamente importante, porque também não é fácil muitas vezes, e mesmo para ele, para a família, por isso tem hoje aqui também a família, vir de Lisboa para aqui e dizer que vai a Miranda do Douro também não é propriamente ali, mas eu acho que é a aposta, e eu acho que também leva e tem levado esta característica com ele de Miranda sempre no coração. Penso que é importante também para o futuro dar este passo para Trás-os-Montes e Trás-os-Montes também para Lisboa, que nos tem valorizado a todos a nossa cultura, as nossas tradições e também a nossa região. A Universidade também tive a oportunidade de estar com há 2 anos, 3 anos? Sim, tivemos. Há 3 anos estivemos na Universidade, por isso para nós é sempre um prazer tê-lo aqui, porque também estamos aqui com um projeto que depois na altura acabou por depois meteu-se as eleições e pronto, é sempre um assunto complexo, mas temos aí um projeto que demos início, está aí na gaveta, não é? Mas claramente para arrancar, se nós conseguirmos arrancar com esse projeto, penso que é um projeto interessante, que também envolve muitíssima gente, e que espero brevemente, não o vou anunciar aqui, logicamente, mas está, digamos, no contexto da universidade e neste contexto também da envolvência institucional. Por isso, também um agradecimento a todos pela vossa presença, em nome também do Conselho de Miranda do Douro. Temos aqui gente que tem feito muito trabalho, uns curiosos, outros não, por isso as Astúrias, e ao Pablo também nesta ligação às Astúrias que temos tido, com este bom relacionamento com das Astúrias para Portugal, de Portugal para as Astúrias, por isso também a companhia que trouxe, muito obrigado. De facto, esta envolvência da ruralidade, deste contexto atual das máscaras, dos solstícios que estamos hoje a iniciar aqui, de facto é um contexto diferente. Eu também dizia ontem na rádio que a autenticidade começa por aqui, ou nós temos ou nós não temos. Podemos sempre inventar, podemos trazer sempre aqui a comida do McDonald's, não é? Mas temos de facto a raça mirandesa, porque eu acho que é isso que nos distingue desde um ponto de vista da originalidade e autenticidade. Por isso, e vocês também são os grandes responsáveis por fazer este vínculo de ligação, não tanto o contexto de rede. A rede é importante num contexto regional, ou nacional ou internacional, mas é de facto esta energia que vai passando, esta informação que vai passando de todos e para todos. E todos nós somos responsáveis por construir, digamos, um bocadinho e transmitir essa energia de todos para todos. Eu acho que quanto maior for a energia de transmissão de pensamento, de opiniões, porque o debate de ideias também se faz nesse contexto, na diversidade, na autenticidade,
Por isso, e esta diversidade que existe é que nos permite a nós também termos esta ligação forte, esta rede efetiva digamos, de transmitir energias de uns para os outros e que nos permite ser mais, melhores e diferentes. Por isso, muito obrigado a todos, mais uma vez, pelo convite. Estamos aqui, espero que seja uma boa tarde, umas boas jornadas e que seja o início, de facto, de umas grandes jornadas para que no futuro seja marcado sempre nesta data a vinda da Inatel como projeto, a pró-gestura permanência, a Universidade, o Mário. Eu também estarei sempre aqui, por isso, e nem é nesse sentido que eu também estarei neste apoio. Por isso, eu como digo, também só em termos de Câmara Municipal só tenho mais 3 anos, por isso que também tenho o prazo de validade, são 3 anos, mas com certeza estarei sempre por aqui, porque esta é a minha terra, é o meu povo e é a minha gente, e é isso que eu quero continuar a trabalhar. Muito obrigado. Seguidamente, Helder Ferreira, para a gestora. Bom, eu vou, antes de mais, evidentemente que eu estou muito grato à presença de todos vós, e depois vou fazer também o agradecimento mais personalizado em termos do Inatel, no seu Presidente, da Lusófona, o Mário e o Presidente da Câmara, mas principalmente sou muito grato à presença de todos vós. Dá-me um prazer enorme ver, temos aqui 50, 60 pessoas, mas são 50, 60 pessoas que são decisores, ou que podem ser decisores, que podem ser dinamizadores de tudo aquilo que se vai passar aqui nos seus territórios. Isso é muito importante e dá-me também um prazer enorme, e era algo que eu já esperava, tinha essa esperança de ver aqui pessoas de Macedo de Cavaleiros, de Vinhais, de Bragança, de Miranda do Douro, de Mogadouro, também das Astúrias, porque vocês, tanto como eu, sabem o quão difícil é isso acontecer. E estas sessões, isto que hoje vai aqui acontecer, e que depois vai acontecer ao longo de todo o país, isto é interessante, é importante, mas é mais importante do que aquilo que a gente às vezes tem consciência. Isto, muitas vezes, há situações futuras que saem destes encontros, destas jornadas, por vezes são seminários, são debates, em que há uma consciencialização de situações que depois têm consequências. Mas estamos dentro do programa e eu queria explicar um pouco o que é que são estas jornadas, o que é que se pretende, o que é que vai ser debatido, todo o enquadramento. Eu começaria realmente por fazer aqui o agradecimento muito especial ao Mário. O Mário, que cada vez que a gente estamos juntos, e felizmente são muitas, acaba por surgir uma nova ideia. Evidentemente que nem todas nós conseguimos concretizar, mas felizmente muitas temos concretizado. E estas jornadas sai precisamente de uma das ideias que troquei com o Mário, uma das viagens, ou por aqui, em que depois falei com o Inatel, falei com a Lusófona e em 15 dias decidimos avançar com estas jornadas, que eu já explicarei o que é que pretendemos com estas jornadas. Umas jornadas que elas vão acontecer, esta é a primeira sessão, mas elas vão ter 4 sessões até outubro do próximo ano, e depois uma 5ª sessão que é na Lusófona, que é uma síntese das outras 4 jornadas. Como eu vos disse, estas jornadas, portanto, os parceiros são a Lusófona e o Inatel, e depois os vários municípios, evidentemente os Sãos da Terra que estão connosco ao longo de todas as jornadas, mas depois os municípios com quem a gente vai desenvolver as jornadas, que para este ano é aqui Miranda, a seguir estaremos em Macedo de Cavaleiros, depois Proença Nova, em maio em Viana do Castelo, e depois terminamos em Lisboa, na Lusófona. Nas segundas jornadas já temos municípios que nos pediram para fazerem parte, que é o caso de Vila Nova de Gaia e Valongo. Portanto, continuaremos estas jornadas depois com o tema. Queria fazer aqui um especial agradecimento ao Inatel, da pessoa do professor do Dr. Madelino, Francisco Madelino, e à Carla, porque eu sei o quão difícil tem sido para eles, e pelo cansaço que têm
há umas semanas praticamente estavam nas Malícias a aprovar candidaturas a Património da Humanidade. Para o ano irão aprovar certamente. Não, por acaso não podem aprovar porque são portugueses, não podem, mas estarão presentes quando os queridos expedientes forem tornarem-se Património da Humanidade. Mas ainda há uma semana estava nas Maurícias, são viagens atrás de viagens, a jet lag. Eu vi que praticamente no dia a seguir a chegarem a Portugal já estavam no Porto, numa iniciativa também com muito êxito, mas sei do vosso cansaço e quero agradecer realmente o estarem aqui connosco, porque é muito, muito importante, tal como a lusófona. Eu penso que o Inatel, mesmo assim, está bastante no território, mas é muito, muito importante as universidades, o Inatel, terem este contacto direto com o território. Penso eu, e já falámos isso, penso que estamos todos de acordo. Eu pela primeira vez fiz aqui uma sequência, e como estou entre amigos, vou tentar seguir aqui esta sequência. Estas jornadas são é a primeira ação das primeiras jornadas, mas é também, ao mesmo tempo, o último evento do ano da Progestur. Sendo que, em termos da Progestur, e aqui faço um parênteses de 2 minutos, foi um ano bastante intenso em termos de Progestur. O ano correu bastante bem e que, para termos uma ideia, só no último mês, nós, há cerca de um mês, estivemos com o Miranda e com o Mugadouro na Lelo a fazer a apresentação dos livros de Miranda e Mugadouro na Lelo, da coleção dos Rituais com Máscara. Depois estivemos em Oviedo, há cerca de 3 semanas, estivemos em Oviedo, em que Miranda também esteve presente, os Galandum fizeram uma atuação em Oviedo, mas num âmbito de Portugal, nas Astúrias, em que foi assinada a geminação de Sintra com Oviedo. De seguida, inaugurámos uma exposição com 11 fotógrafos nacionais e internacionais em Lisboa, em que Trás-os-Montes, mais uma vez, está presente. Depois estivemos, no sábado passado, em Vinhais, a apresentar o livro dos Rituais da Máscara em Vinhais. Na quinta-feira começou o festival do Inatel, em que nós apenas colaboramos, mas também em Trás-os-Montes, para lá do Marão, cantam os que lá estão, e hoje estamos aqui. Portanto, em 30 dias, são 5 atividades nacionais e internacionais em que estamos com Trás-os-Montes. E vamos continuar. Portanto, em janeiro estaremos com Miranda num grande festival na Bulgária. Em fevereiro estarão cá fotógrafos internacionais. Um da Reuters, que estará neste território, e também teremos o lançamento do livro de Vinhais na Lelo. Portanto, uma coisa que não nos podem culpar, digamos, é que a gente não puxa por Trás-os-Montes. Eu acho que, digamos, temos feito, dentro dos possíveis, um trabalho de valorizar Trás-os-Montes, que é muito aquilo que se pretende com estas jornadas, que é precisamente valorizar todo este território. Estas jornadas acontecem. Nós vamos falar nestas jornadas de cultura, mas ao fim e ao cabo nós vamos falar de cultura enquanto modo de vida, cultura global. Portanto, e queremos fazê-lo, agora vou deixar aqui um bocadinho a sequência para estar mais à vontade. O que é que a gente quer falar nestas jornadas, que elas, como disse, vão acontecer em 4 sessões, cada sessão vai ter 6 oradores, portanto vão ser 24 apresentações, que serão multidisciplinares. E quando eu digo multidisciplinares, teremos economistas, teremos pessoas do turismo, teremos pessoas de autarcas, teremos arquitetos. Portanto, nós queremos abordar a questão da cultura no seu todo, na cultura em termos contemporâneos. Há quem diga, há sociólogos, que nós estamos numa época de pós-cultura. Cultura como nós a conhecemos é coisa do passado. Portanto, são novos tempos, e é isso que nós queremos abordar. É principalmente qual é a nossa relação com a cultura hoje. Cultura que é uma cultura mundo. Tudo isto aqui é cultura. Agora, que importância é que isto tem na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nas nossas comunidades? Qual é a importância da cultura, e aqui vamos falar muito da importância da cultura tradicional, na comunidade? Porque a nossa intenção
é que, através da cultura, nós podemos valorizar o território. Não há desenvolvimento do território, e para mais destes territórios que têm o problema das questões demográficas, da baixa densidade, não há desenvolvimento se não houver uma atenção muito especial à cultura. E a cultura pode ser, digamos, a porta ou uma ponte para esse desenvolvimento. Eu sou dos que acreditam que, através da cultura, estes territórios têm um futuro promissor. E isso viu-se, por exemplo, agora quando estivemos em Mogadouro, com a atuação dos Galandum, com toda aquela dinâmica daquela gente jovem, com tudo aquilo que se criou. Mas vê-se também quando nós levamos Trás-os-Montes, a Espanha, a passada a Bulgária, aos grandes urbes, e vemos o impacto que têm. Portanto, através da cultura, se calhar, será mais fácil fazer o desenvolvimento destes territórios do que, se calhar, numa via mais empresarial direta ou mais institucional. Bom, pelo menos nós queremos que a cultura se ajude, ou seja, essa ponte para o desenvolvimento destes territórios. Estas jornadas, por isso, estas jornadas terão aqui duas vertentes, quanto a mim, muito importantes. Uma é uma vertente, digamos, mais académica, que é realmente trazer as universidades, trazer a investigação, os académicos ao terreno. Eu sempre defendi isso, sempre tentei isso e acho que isso é fundamental. Evidentemente que nós, debates como o de hoje, eles acontecem todas as semanas nas universidades em Lisboa, no Porto, em Braga, por aí fora. Mas são debates quase num só sentido, entre o professor, o investigador e o aluno. Ou então pessoas interessadas, académicos também, mas é quase só num sentido. Nós queremos que nestas jornadas haja uma discussão entre o académico e o fazedor, ou aquele que tem a festa, que tem a tradição, aquele que vive a cultura, vive é mesmo isso, aquele que ainda vive a cultura. Porque há aqui a grande questão, se esta cultura tradicional ela ainda é vivida ou é apenas uma representação, o espetáculo, como defende o Mário Vargas Llosa e muitos outros. Portanto, isso é uma das situações que nós vamos discutir muito durante estas jornadas, realmente que é, no caso, por exemplo, das tradições, do solstício, o que é que estas tradições representam ainda hoje nas comunidades? Evidentemente que elas não representam aquilo que na sua origem. Portanto, elas hoje têm um outro significado e são vividas de uma outra maneira. Agora, são vividas, são apenas espetáculo. Eu sou dos que defendo que, evidentemente que elas não se fazem pelas razões que se faziam há séculos atrás ou há 1000 anos atrás, mas fazem-se num outro contexto, mas não deixam de ser vividas por causa disso. Bom, mas isso já iremos. Portanto, há esta parte académica, que para mim é muito, muito importante, que é discutir todas estas problemáticas no território. E daí que aquilo que nós gostaríamos era que no fim das 4 sessões, em que há 24 apresentações, são 24 apresentações soltas, mas depois é um pouco como uma licenciatura. A gente tem uma série de disciplinas que aquilo, por vezes, não faz muito sentido, mas depois no fim aquilo interliga-se e temos uma licenciatura. Isso é um pouco o mesmo. Portanto, nós vamos ter 24 apresentações que no final vai ser feito um livro de datas dessas 24 apresentações, no final tudo isto vai fazer sentido. Essa é a parte mais académica. Depois é a parte mais social. A parte mais social é fazer estes eventos neste território. E aí trazer a comunidade, trazer vocês todos à discussão, mas também haver aqui dinâmicas, motivações, haver aqui um conhecimento do que é que se está a fazer, e o professor falou nisso. Portanto, criar aqui uma empatia entre quem decide, o poder autárquico, o poder das instituições e quem está no terreno. Portanto, são estas duas vertentes que nós iremos dar uma especial atenção. Como eu vos disse, para além do livro de datas, que será feito no final, elas também vão ser todas transmitidas em direto e depois ficarão disponíveis online. Relativamente a esta primeira sessão, porque ela é feita neste território de Miranda, de Trás-os-Montes, e nesta altura do ano nós, como tema, optámos pelas festas do solstício. Evidentemente que nós queremos falar das festas do solstício, não só daqui, mas das festas do solstício em termos gerais, em termos de todo o país. É normal que nos vamos focar um pouco aqui nestas, mas, digamos, é uma abordagem transversal.
aquilo que nós pretendemos não é tanto irmos falar novamente das festas da sua origem. Como sabem, há imensos livros sobre isso, e já agora deixem-me dizer que sobre estas festas de solstício, sobre as máscaras, e não sendo a Progestur, não trabalhando unicamente as máscaras, porque nós trabalhamos um pouco a cultura tradicional de todo o país e outros temas, como a Semana Santa, como as Grandes Romarias, mas no caso da máscara realmente é um tema que nós temos trabalhado com mais atenção, e precisamente numa conversa a semana passada aqui com o Mário, eu posso já agora informar em primeira mão, que se fosse aqui o Correio da Manhã, parecia a última hora, não é o caso. Nós no próximo ano vamos fazer todos os possíveis para pôr cá fora, com o apoio do Inatel, espero eu, para pôr cá fora o terceiro volume da Máscara Ibérica, que será dedicado exclusivamente às máscaras em Portugal. E também, e vou ser sincero, pensando um pouco que os caretos pedenses para o ano vão ser património da humanidade, e então pensámos que tudo isto, digamos, o sol estava no sítio certo para nós fazermos o terceiro volume da Máscara Ibérica e dedicado a Portugal. Como nós queríamos fazer o livro das máscaras em Portugal e o terceiro da Máscara Ibérica, antigamente dizia-se matar duas coisas uma cajadada. Agora é, digamos, de apanhar 2 ramos de flor com a mão ou qualquer coisa, mas portanto, vamos avançar com esse livro, que será que é um livro que portanto, tem sido referências em termos académicos e também de valorização de todo o território, e é um trabalho que iremos fazer aqui com o apoio do Inatel, do Mário certamente, e de alguns professores da Lusófona. Concretamente em relação ao solstício, como eu dizia, não é tanto as origens que nos interessam, sendo que, e até por causa do livro, eu acho que relativamente às origens, eu acho que pode haver uma certa clarificação em relação a tudo aquilo que foi escrito anteriormente. Quando nós estudamos, inicialmente, todos nós, tivemos uma disciplina que era História. Depois, quem estudou mais recentemente, ou quem continua ligado à universidade, apanhou já uma disciplina que é Nova História. Isto acontece porque realmente nos últimos 20, 30 anos, se calhar, houve acesso a todo um conhecimento que permitiu, em muitas situações, se calhar, hoje fazer uma história mais correta do que se fazia há 30, 40 anos atrás. E penso que o mesmo se passa um bocadinho com esta questão da máscara, que é muito interessante, até pela questão da magia, do misticismo, como dizia o professor, mas eu penso que na questão das origens é possível haver aqui uma clarificação um pouco em relação àquilo que se tem escrito, que passa um pouco pelo estudo dos povos que passaram por todo este território, de há 3, 4 mil anos para cá, e isso consegue fazer um pouco essa história. Portanto, e depois até estudando a questão religiosa, que começou a haver um pouco dessa espiritualidade depois da era axial, antes disso até pela questão da arte. Consegue-se chegar, digamos, compreender um pouco os rituais que os povos tiveram, e então chegar a algumas conclusões e fazer a ligação com estes rituais, alguns destes rituais de agora. Mas depois também estudar, evidentemente, o G. Matoso acha que todos estes rituais têm a ver com a morte. E se calhar não é tanto assim. Mas pronto, vamos certamente passar pela questão das origens, mas não é propriamente aquilo que mais nos interessa, a questão das origens. Nem tão pouco o significado, porque o significado de quando estas festas nasceram não é certamente o significado que é hoje. O que é que nós queremos nestas jornadas debater, tanto em relação ao solstício, como em relação depois às outras sessões? Nós queremos debater a importância que estas festas têm para a comunidade. A maneira como estas festas realmente é a questão de identidade, a questão da pertença, a questão da valorização, e daí ser tão importante termos aqui pessoas dos vários concelhos, com festas diferentes, com festas de épocas diferentes, com perspectivas diferentes. É isso que nós queremos trazer à discussão. Qual é a importância que estas festas têm para a comunidade? Como é que estas festas podem ajudar na valorização desses territórios, na criação da marca, em termos sociais, o impacto que as festas têm, a questão das gerações, a questão do género, é tudo isso que nós queremos discutir. Daí que nós vamos ter oradores das várias áreas. Alguns não têm nada a ver, mas vamos também ter os fazedores. E agradeço ao Sr. Arliano estar aqui, os presidentes de junta, porque são eles os responsáveis por estas festas. Aliás, nós chamamos a estes debates, eu comecei a lembrar por chamar este debate, as jornadas deste ano, porque se fazem as festas.
E depois, passados uns 15 dias, dei comigo a pensar porque se fazem ou porque ainda se fazem as festas. Há razão para se fazerem as festas. E é isso que nós queremos abordar. De uma forma, digamos, puxando um bocado a brasa à minha sardinha, de uma forma um bocadinho mais sociológica, mais contemporânea. Portanto, é isto que pretendemos. Eu estou a esgotar o meu tempo, mas no essencial penso que transmitimos aquilo que nós queremos com estas jornadas. Deixem-me só dizer mais uma coisa que para mim é muito, muito importante. Como sabem, eu sou, quase todos me conhecem e sabem que eu sou responsável, ou um dos responsáveis, por um grande festival em Lisboa, que é em Lisboa, em Portugal, e neste momento até em termos internacionais, que é o Festival da Masca Ibérica. Um festival em que, pela sua dimensão, quando estava no Recio tinha 500 mil pessoas, agora nos Jerónimos tem menos, certamente, mas por outro lado também questiona das dimensões. Um festival onde normalmente nós temos as entidades oficiais, o Estado, as entidades internacionais, as embaixadas. Portanto, é um festival que realmente cresceu, como diz aqui o Sr. Presidente, como é que é? No caminho fez caminhando, não é? Sim, sim. E o festival hoje tem uma dimensão que é reconhecida e que nos dá imenso gozo. Acreditem que eu estar aqui hoje com vocês me dá tanto ou mais prazer do que todos os anos a organizar o FIMI. E sei que hoje podemos estar a iniciar um projeto que, caminhando, pode ser um projeto de sucesso para os territórios, para todos vós e para todos nós. Portanto, é isso que eu desejo, é que estas jornadas agora se prolonguem todos os anos, que venham a atingir entre aspas, o êxito que o FIMI tem e que seja uma referência futura. É isso que eu acredito, daí o meu profundo agradecimento, mais uma vez, à presença de todos vós. E, seguidamente, iria passar ao primeiro painel, porque nós vamos ter a possibilidade depois de falar um pouco mais, de debater um pouco mais. Nós vamos ter agora um primeiro painel com 3 oradores, cada um vai ter 20 minutos para falar, para apresentar o seu trabalho, e depois vamos ter um tempo de debate, de tertúlia, teremos um pequeno intervalo, e depois teremos um segundo painel que será moderado pelo Dr. Francisco Madelino, com outros 3 oradores. E depois teremos novamente um debate, e por volta temos previsto acabar por volta das 7h15, 7h30. Eu daria então início aqui à mudança de mesa para começarmos. Artur. Portanto, Alfredo. Não, fica aqui, eu fico aqui. Alfredo, Andreiro. A esferográfica ainda não tem, portanto. O Adriano está aqui. O mestre Adriano está aqui. É o dos judeus. Não. Isto é o mestre Adriano. Vocês têm preferência pela ordem? Não? Ô Mário, tens preferência pela ordem? Estava previsto ser o Alfredo. Alfredo? Alfredo não tem. Menos que o Antero, pá. Jurista. Aí o doutor Madelino, senta ali. Tamanho 14. Absolutamente 2,5. Vamos dar início então ao primeiro painel. Eu vou começar por pessoal amigo, vamos dar aqui início ao primeiro painel. O primeiro orador vai ser o Alfredo Camirão, que todos vocês conhecem, mirandês aqui nascido em São Pedro da Silva. É professor de da área das línguas no ensino secundário e, como todos os mirandeses, é falante mirandês, sendo vice-presidente da Associação da Língua e Cultura Mirandesa e um dos fundadores da Academia de Letras de Trás-os-Montes. É assim? Tenho a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado, eu sou o Paga.
Deus nos dê boas tardes a todo mundo. E é um gosto muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu, como de outras vezes também, há aí que gente já me ouviu falar outras vezes. E eu, como não tenho muito para dizer, vou a utilizar um truque formário, que é, vou-vos a falar em mirandês e depois centrar-vos mais na maneira como eu falo, em vez de vos centrar-vos no que eu digo, e lá que eu já escapa e vai para lá e manhã ou passado, quando vos procurarem como correram as jornadas, falou bem no dia Paulo. Diz muita coisa e até o bom que falou a mirandeiro e tal. E falava bem, não sei, não se entendia muito bem, mas se barateava muito, de maneira que há de ter falado muito bem. Isto até agora tinha resultado, de maneira que enquanto resultar vamos por ele. E de mais a mais também o digo sempre. Há aqui gente da Espanha também, ao mirandês, e uma língua aqui falada por poucas pessoas, poucos mirandeses que estamos aqui. E geralmente miras para as línguas do ponto de vista das línguas mais faladas no mundo, inglês, ou chinês e essas por aí. Mas também se pode mirar para as línguas do ponto de vista das línguas mais entendidas. E se partirmos do princípio que o mirandês é entendido pelos falantes de português e pelos falantes de espanhol, e é preciso ver que estamos diante de uma das línguas mais entendidas do mundo. Contas redondas, mais meia dúzia deles, menos meia dúzia deles, 700 milhões de pessoas, não ia que hoje é pouca. Bom, vamos a falar a mim. Entendes o que não entendes? Muito bem. Vamos então para lá. Porquê isso falham as festas? E eu estou a preparar, como não tenho os dotes oratórios dos meus companheiros de bancada, estou a preparar o lamproviso. E vou no dizer. Um cachico. E copiado como sobrar. Porquê isso falham as festas? E eles perguntam como os vai juntar a todos aqui hoje neste conselho. Andei esta semana atrasada a dar voltas ao miolho, a cavilar e a cismar para ver de encontrar a resposta e não dei com ela. Como a Naida lhe gusta dar parte de fraco, e eu não me vi a dizer-lhe que não tenho nada a dizer e dou-me umas folhas e agora já não vou, desculpa a malhar, pareceu-me que podia arranjar uma resposta assim a moda de um dos meus alunos do 9º ano, quer dizer, arranjar um buqueiro para sair de onde me havia metido e se virar a pergunta de lá ao revés. Podes perguntar também por quem não se fazeria ou por quem tenhariam deixado de fazer estas festas da melhor. E eu estou convencido que as festas são como as pessoas. Podem-se morrer de morte morrida ou de morte matada. Estas estamos aqui a falar hoje, e eu vou falar mais da festa de Santa Luzia e da festa de São Pedro, depois também há as outras todas, não é? Um bocadinho mais atrás. São de boa tempra. Dizem os especialistas que eles botam as raízes muito fundas e já atravessaram muito cada falso e estiveram delante de muito pelotão de fuzilamento. Ao processo da culturação cristiana, que elas transformou, que elas cristianizou, estão aqui muitos entendidos que os podem dizer. Eldar a cachico já falava um cachico disso, e eu não vou meter pelas saturnales, nem pelas bacanal romanas, não vou entrar por entre explicar de onde vêm as festas e dessas coisas. Eu, quando veio falar das festas, das origens de vêm as festas e de onde vêm, o que é que representam, lembra-me sempre Manuel Claro, que é um rapaz de São Pedro da Silva também, e que quando eu me comecei a meter na política, ia sempre comigo aos comícios. Aí ia sempre a um bar, não ia? De maneira que eu ia sempre aos comícios, e ele escutava o comício muito atento, com muita atenção, e depois ao fim virava-se para mim e dizia-me: Alfredo, no meio disso tudo também diz muita mentira. Que eu nunca tive que eu vejo que acontece nisto as explicações de onde vêm estas festas. Mas elas chegaram até nós, as correitas, e ainda com muitos dos grandes salmos e dos beneiros que teneriam vestido quando nasceram, quando começaram, não é verdade? Não se morreram ainda de morte matada. De morte morrida, as que estão vivas ainda, também ainda não se morreram.
que é uma coisa que vai bem. Ainda que algumas delas já vão andado às portas da morte e quais cadar-las boquejadas. Entre todas as ameaças de morte natural, eu vejo duas à cabeça. Que as festas podem deixar de fazer sentido para quem las faz e que deixe de haver pessoas para quem as festas podem fazer sentido. São as duas ameaças que eu vejo para estas festas. No sentido que podem ter, eu já vos disse que não quero meter a colherada, que está aqui muito especialista. Mas eu cuido que o sentido que faziam hoje seria o sentido que faziam há uns 50 anos, ou 500, ou quando os faziam entre para trás. Quase me atrevi a dizer que esse sentido que falam os especialistas, ao menos para a gente com quem eu trato, nunca o teriam fazido. Eu cuido que não há gente de São Pedro que quando veio o velho da vinha passar, pense nos bacanais romanos e nas festas de Riampessos, do solstício e dessas coisas. Eu cuido que o vírus, ou a bactéria, que é ainda mais perigosa, e a outra. E também há quando está-se coberta pelos doutores. E a falta de gente para que nas festas podem fazer sentido. Ao menos aqui neste cachico de terra, onde nós vivemos. O despovoamento, a desertificação, o armamento, o ambiente demográfico, chamai-lo o que queres. Todos sabemos bem no que lamentamos e nenhum de nós tem a chave da gaveta onde está a solução. Isto leva-me a arriscar uma possível resposta para a pergunta de Lampeso. Porquê se falham as festas? Eu cuido que uma das respostas possíveis, e talvez a mais simples, e as festas falham-se porque sempre se fizeram assim e ainda há gente que as quer fazer assim. No livro das festas aqui do Conselho de Miranda, e é interessante ver que tanto eu que escrevi o texto da festa de São Pedro, como Mário, que escreveu o texto da festa de Constantino, está aqui um dos fazedores, e da festa de Virachana, olhar pelo meio do texto, o que as pessoas diziam é: porquê que a festa se faz assim? Faz assim porque era assim que se fazia antes, de atrás. Mas e porquê que a volta vai por este lado? Porque sempre foi por onde, e é por onde que cai aqui. E porquê que leva as bolhacas e a cruz diz nada? Sempre levou. E o que quer dizer? E a mim que me importa o que quer dizer? Não importa. Ao menos para as pessoas que falham, que eu cuido, que não tem importância para as pessoas que falham na festa. De maneira que eu acho que estas festas é um pouco um cachico como a língua. Enquanto a língua for cantada, como dizia o título do filme que foi fazer aqui a contar, pode-se dizer também enquanto as festas foram festejadas, não é verdade? Dependem da gente, as pessoas, que as pessoas são os nossos mais grandes monumentos. Esta frase eu posso dizer que ia de Amadeu Ferreira, eu ouvi-la dizer muitas vezes, não sei se alguma vez ela escreveu, mas talvez lá escrever também, mas já acho que é uma frase que pode poner ende por riba das portas, porque é uma frase lapidar e é verdade para nós que aqui vivemos. E eu ainda ontem estou orgulhoso de estar também a falar, a dizer umas baboseiras para o rádio, estavam olhar dois ou três ou quatro doutores, gente da importância, voltava as sentenças deles e tal, mas o programa também tinha gravado um ativo para dela, a falar na mirandês, das piticas e dos cochinicos e tal. E tenho a certeza absoluta que estava a ouvir o programa, as pessoas estavam a ouvir e gostou muito mais de ver o monumento do ativo para dela a falar com os doutores, pelas saturnais, pelos jornais e essas teorias todas. De maneira que esses é que são os nossos monumentos. E eu estou aqui e eu não sou especialista, também não sou grande coisa, mas participo numa das festas e é nessa qualidade que eu vos posso falar e é isso que eu tenho para vos dizer. Que é a festa de Santa Luzia, que é celebrada pela Igreja Católica no dia 13 de dezembro. Agora, cuido que a Igreja também ela passou para o fim de semana que estiver mais perto. E em São Pedro também se vai no fim de semana que estiver mais perto. Antes não me esqueça, convido-vos já a todos, às 15 de manhã,
E é um gosto receber-vos em São Pedro para fazer a festa de Santa Luzia e para levar-vos umas tisnadelas, ao menos lá rapazes com iconas e guapas, que há aqui bastante, e eu já botei loja. A maneira é essa de pedir-vos, disse que é um rito de fertilização, maneira que aproveitais, ides à festa e colheis 2 ramos de flores com a mesma mão. A festa de Santa Luzia e a primeira festa do solstício de inverno que se faz no território de Miranda, e foi quase se pode dizer que se faz entre os montes. Não sei se é diferente de gente de Vinhais, eles viram muito que a cabra e a canhota que se faz em Sidões e a primeira festa de inverno que se faz, e eu lembro-me sempre, bom, isto ia como alta costura. Se quisermos uma coleção de outono e inverno, ainda se podem meter Sidões ao barulho, ganhei 31 de outubro. Agora, se quisermos uma coleção inverno, tem a primeira festa e a festa de Santa Luzia, a Miranda, que já estão a do solstício. O solstício, tanto meus especialistas saberão melhor que eu, foi celebrado sempre e quase com uma coisa natural festejar e celebrar o solstício. Eu gosto muito de reparar pelas palavras. Solstício vem do latim, como as outras, e é formado por sol statum, ou sol que está parado. Diz que parece que está 3 dias parado. Astanho, eu nos trabalhos que andava a fazer, após os Romeiros, mas ainda acabei aqui este parágrafo, astanho o solstício de inverno e no dia 21 de dezembro, às 10h23 minutos, certos. Parece que há aí um cantinho, um esfregante, certo para o solstício, que marca o lampeço do inverno no hemisfério norte. Isto faz o dia mais curto do ano, no hemisfério norte, e dura 9 horas e 27 minutos em Lisboa, 9 horas e 12 minutos no Porto e 9 horas e 8 minutos no distrito de Bragança. E a parte que sai, está mais, são os primeiros a ver ao sol. De maneira que estas coisas fazem com que saia da Igreja Católica, com os santos, com o Natal, com o Dia de Reis, com a cristianização deste tempo, estes solstícios, este tempo especial sempre foi celebrado de maneira que no Dia da Admiração, que aqui também se celebra, cheia como for, cheia com as máscaras, cheia como for, não é verdade? E eu estava, bom, festas de inverno, festas de solstício, e estava ali, não andava para lá nem para trás, e agora aqui vou dizer, e deixa ver como é que anda o Facebook. E no Facebook, agarrava a inspiração, e no Facebook, bandita hora em que foi olhar, porque no Facebook sai-me logo, assim, de rompão, sai-me logo um texto, deixa ver esta, o que disse, que ela disse sempre, ou pedi mesmo este que vou dizer. Carlos Ferreira tinha acabado de publicar um texto sobre como é tão bueno. É verdade isso. Mas estás tu aqui a gastar, já tens 50 anos, estás tu aqui a gastar a cabeça? Está aqui, caralho. Ninguém vai desta parte. Leis isto, o que é isto que tu queres dizer? E não andas para aqui a dar volta nem nada. Ainda podia trocar aqui umas coisas e depois faz de conta que era meu. Não ia. E o texto de Carlos Ferreira de ontem sobre as festas de inverno e o que eu queria dizer, de maneira que é isto que eu vos vou dizer. Dá licença à Carlos. Está tudo dito. Queres ler tu? Só queres ler tu? Eu por mim. Mira, pude meter aqui a colherada. Ele trocou allá uma coisa. O chocalheiro de dia 26 é o manso. E dia 1 é o bravo. Trocou allá duas coisas. Foi para o programa. Eu estou atento para isso. Eu também reparei, mas não. Nas nossas latitudes, no solstício de inverno, com a culminação zenital do trópico de Capricórnio, ia começar o sol que gira e ir-se embora de vez, deixando atrás dele morte, trevas e gelo. Na terra de Miranda, para que o sol torne, fazemos-lhe muitas ofrendas, sobretudo em forma de fogueiras de Natal, que devem também durar 12 dias, tantas como os meses de lenha.
antes e depois da culminação zenital, quer dizer, antes e depois do Natal. As festas começam com Santa Luzia, dia 13. Esta parte devia estar na letra gorda, mas escapou-se. Continuam pela noite do Galho, dia de Consolada, dia 24. Dia de Natal, dia 25, Santo Estevão, dia dos Casados, dia do Chocalheiro Manso, então de Vamposta. Exatamente, manso. Dia de São João Evangelista, dia dos solteiros. Deixei-me meter aqui um parênteses para dizer também, e é interessante que a Igreja tenha associado os 2 Joanes que tem, os mais importantes, os santos, os 2 São João, um ao solstício de Inverno, o Evangelista, no dia, que se celebra em Constantino, e o outro ao solstício de verano, não é? São João Batista, e aqui domina ao solstício de verano. Isto é interessante, eles, os investigadores, estas coisas, podem pensar nisto, porque é que haveria sido. E eu depois, quando ele vir escrevido e explicado, também não pode falar disso. E então continua com São João Evangelista, dia dos solteiros, dia dos santos inocentes, dia dos ranganhos e do carocho de Constantino, dia 28. L'Anno Novo e a festa de Vila Chana, dia do Chocalheiro, Bravo, então, de Vamposta, dia 1, para terminar com o dia de Reis e o Chocalheiro de Tó, o dia de Reis, dia 6. A meio das ofrendas, em apreciado reconhecimento, o sol deixa de se afastar e as noites já começam a quedar mais pequenas. Cada volta de lastro rei, os dias já começam a medrar, porque ao dia de Santa Luzia, minga a noite e medra o dia. E ao dia de Natal, salta de pardal. Lastro rei quedou saciado de ofrendas, e então torna para junto dos homens bons e maus. E há milénios que venimos comprovando que este sistema funciona. Para que devemos de mudar agora? E eu acho que esta é a frase que pode explicar porque eles fazem o festo. Funciona. Não é verdade? E há mil anos que o sistema funciona. De maneira que há que eles fazer como se faziam de atrás. Ao menos se forem a falar com as pessoas. E nós em São Pedro, a festa estuvo parada e depois tornemos-la a fazer. Mas tivemos que falar com as pessoas como é que iam as figuras. Há 4 figuras, o velho, a galdrapa e os 2 vereadores. Tivemos que procurar quem lhe iam. E para que sirva o que lhe na mano? As bexigas de cochino para que sirvam? Para dar com elas na cabeça a lagritada. E o caramono tiznado, de cortiça tiznada, para que sirve? Para pedir um beijico, para dizer às pessoas, dá-lhe um beijico a São Cipriano, dá-lhe um beijico a São Cipriano. E depois de ver as luitisnas. Mas São Cipriano e não pode ser Santo António? Não, tem que ser a São Cipriano. Mas porquê? Não sei, mas ia a São Cipriano. De maneira que ainda hoje o beijico vai para São Cipriano e não vai para Santo António. E não dizer às pessoas do povo, que são as que eu estou aqui a representar, fazem as festas porque são nossas, porque se faziam assim, porque funciona. Não é verdade? Porque o sol se mantém, fazendo a festa, as pessoas passam aquele ciclo, não é verdade? E como é que se falham? Falham-se como se faziam, dentro do possível, como sempre se faziam. Ainda sobra tempo? Já não. Depois, que é para termos tempo para depois haver debate. Teneis boa paciência para me ouvir. Deus vos paga todas a paciência que... O Alfredo, quando diz fazem-se porque sempre fizeram, deixa-nos depois aqui uma questão que acho que é muito interessante e que é verdade para alguns investigadores, que é, então fazem-se por costume ou por tradição? Não é? Quer dizer, é já um hábito e fazem-se por costume ou fazem-se por uma verdadeira tradição? Que é uma das questões que os investigadores colocam e depois poderemos falar um bocadinho mais sobre isso. É curioso sobre... eu estou perfeitamente de acordo com o Alfredo, que sobre esta questão do solstício e tudo isso, há pessoas muito entendidas, que estudaram muito, que estão muito mais habilitadas do que nós para falarmos sobre isso. Mas ainda ontem nós fomos aqui ao Santuário Rupestre de Santo Albino, que vocês conhecem muito bem, e é curioso que aquele Santuário Rupestre e aquilo que a gente sabe do que eram aqueles rituais, eram os rituais que se faziam pelos povos, pelo povo ariano há 3.000 anos, portanto, ao ar livre, o sacrifício. Povo esse que depois, ao fazer a migração, primeiro para a Europa Central, a Alemanha, depois mais Grécia e Itália, mas depois mais tarde para a Península Ibérica, misturando-se depois com quem cá estava, os iberos, criando os celtas iberos,
e depois, que depois veio dar as outras tribos, inclusive os lusitanos, mas estes rituais, e nós sabíamos que esse povo tinha festas nos equinócios, no solstício, e tinha 2 festas muito importantes antes do verão e antes da primavera. Portanto, há 3.000 anos, estes rituais, que a gente agora às vezes fala-se que é desta tribo, que é daquela tribo, estes rituais, esta comunhão com a natureza era, não era religião, porque na altura não chama religião, mas era a maneira que esses povos se expressavam há 3.000 anos com aquilo com que não conseguiam identificar. Portanto, e é aquilo que muitas vezes chegou, digamos, aos dias de hoje, mas que dizem que é dos povos celtas, dos duelas, dos astures, mas a verdade é que isto são os rituais que faziam há 3.000 anos atrás. Daí que eu há pouco estava a falar, pode haver aqui uma clarificação, é nesse sentido. Portanto, às vezes a gente diz que esta é a questão dos druidas, que é uma questão que depois devemos de falar. Hoje, se calhar, temos conhecimentos para dizer que, se calhar, as coisas não vão bem por aí. Se calhar, por outro lado, estes rituais são rituais que aconteciam, e hoje há, por exemplo, da arqueologia, também pela análise das obras de arte que aparecem, precisamente das figuras rupestres, hoje há algum conhecimento sobre os rituais destes povos que não são muito diferentes daqueles que depois se diziam que eram feitos 300, 400 anos antes de Cristo, quando começa a haver alguma documentação. Mas a situação de fazem-se porque sempre se fizeram, há aqui um motivo de discussão, que é realmente fazem-se por hábito ou fazem-se por tradição. Vamos aqui agora passar ao Antero. O Antero nasceu em Brussol, Conselho Moderador, como sabem, em 69. Não sei se era para dizer, as senhoras é que não se diz, não é? Licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra no ano de 93, é advogado, foi professor autárquico e dirigente associativo. É sócio da Academia de Letras de Trás-os-Montes e da Associação Portuguesa de Escritores, colaborou como repórter fotográfico na revista Epicur, escreveu artigos de investigação publicada no boletim CEPIS, editado pelo Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórica e Social, colaborou nas seguintes obras coletivas: Antologia de Autores Transmontanos, Linha do Val do Sabor, Um Caminho de Ferro raiando do Pecinhas a Mora, e ainda na obra Rostos Transmontanos, de Paulo Patoleia. Participou no documentário televisivo dedicado ao escritor Trindade Coelho e inserido no âmbito do programa O Doutor nos Caminhos de Literatura. E tem colaborado também com o Projeto Gestor, já agora. Antero, tens 15, 20 minutos. Bem, eu trouxe um calhamaço. Antes de mais, começo por agradecer o convite para esta iniciativa, que é sempre prestigiante. Muito obrigado, Hélder, muito obrigado, Artur, Mário, o anfitrião. Eu confesso que estou mais à vontade ali no Palhetas, mas pronto, aqui também não está mal. De qualquer das formas, a minha intervenção vai precisamente no sentido de tentar escrutinar o que é que ainda se fazem as festas. Eu escrevi, normalmente eu não tenho por hábito de escrever aquilo que digo neste tipo de certames, mas desta vez, como o Hélder frisou há bocado, como vão ser publicadas as atas destas jornadas, senti-me na obrigação de escrever. Portanto, vou tentar ler aquilo que escrevi sem ser muito maçudo. Eu dividi esta minha comunicação em 3 partes. Uma primeira parte chamei-lhe a importância da festa no seu contexto físico e social. A segunda parte, o estranho caso da sobrevivência das festas de raiz pagã. E a terceira parte, a tradição já não é o que era. Começo por 2 perguntas. Serão as festas elementos de um ciclo de revisitação periódica à matriz fundadora? Aquele momento inicial, primevo, sobre o qual assentam a gênese e a identidade coletiva de um povo? Serão simples manifestações purificadoras da psique comunitária e de catástrofe coletiva? Numa mistela sincrética de sagrado e profano, podemos afirmar que os conceitos mencionados se fundem numa amálgama de manifestações simultaneamente identitárias, purgatórias e afirmativas, revestidas de inelutável caráter ritualístico que ajuda à sua preservação através de sucessivas gerações de uma determinada e concreta comunidade. Nas avisadas palavras de Ernesto Veiga de Oliveira, no seu trabalho Festividades Cíclicas em Portugal, a velha sociedade campesina portuguesa desdobra-se num tríptico essencial, composta por um lado pela estrutura familiar e social ancestral e por outro pela sua atividade económica assente na rudimentar economia local, ambas complementadas pela sua vida espiritual e lúdica expressa por meio da tradição festiva.
As festas constituem o elo mais forte da comunidade. E quanto mais pequena for essa comunidade, mais robusto se torna esse laço. Portanto, a festa, no fundo, a comunidade gira em torno da festa. Pierre Sanchis, na obra A Real Festa de um Povo, aborda esse tema quando diz que os aldeãos não perdem a oportunidade de exaltar os esplendores por vezes imaginários da sua festa, considerando-a a mais bela da região. Isto é típico. E todos nós conhecemos manifestações semelhantes, até com as festas de mascarados da nossa área geográfica. Ainda recentemente pudemos ler uma reportagem do experiente jornalista espanhol Luís Falcão Martim, que ele costuma vir aqui, mas por acaso não está cá, que a festa do Chocalheiro de Bem-Posta, a aldeia do Conselho de Mogadouro, terra de origem de seu pai, era precisamente a mais antiga. Eu, quando li aquilo, fiquei pasmo. E até o questionei lá no Facebook, mas porquê é que afirmas isso? E então ele, tu és um académico. E eu, pronto, ok. Sou um académico. O elemento afetivo que preside à festa toldou o raciocínio do experiente jornalista que se deixou tripla emoção da ligação familiar à aldeia em questão. E muitos outros casos podemos citar aqui idênticos. Nas aldeias transmontanas, as festas funcionam como ponto de reencontro cíclico de familiares e conterrâneos. Em Bruçó, Conselho de Mogadouro, minha terra natal, a festa dos velhos, que toma lugar a 25 de dezembro, tal como a festa de Pentecostes, em maio, continuam a ser as principais datas agregadoras dos núcleos familiares, mais do que o próprio mês de agosto. Por norma, o mês de agosto funciona como a época de reencontro, mas, curiosamente, na minha aldeia, a festa dos velhos é aquela data, aquele dia, em que toda a gente faz questão de ir à festa. Só se não puder, por razões de saúde, mas se não estão lá caídos. As rivalidades que existem nas pequenas comunidades pessoais ou as tarefas profissionais mais envolventes conhecem nestas alturas um singular período de tréguas, remando toda a comunidade num só sentido, que é a concretização da festa com sucesso, perpetuando assim o seu devir para que a chama vital da aldeia nunca se extinga. Depois, terminada esta primeira parte, debruço-me aqui sobre o estranho caso da sobrevivência das festas de Reis Pagãs. Sempre me questionei como é que estas festas, sendo marcadamente pagãs, sobreviveram à fúria da Igreja Católica, à fúria dominadora. Há aqui algumas explicações que eu adianto. Como é subejamente sabido e amplamente discutido, as festividades de raiz mais marcadamente pagã, como é o caso das festas com máscaras, representam um desvio à norma plasmada pelo domínio histórico da Igreja Cristã sobre o mundo ocidental. Existem registros escritos de permanente e fervoroso combate que a hierarquia apostólica romana levou a cabo desde a Idade Média contra este género de tradições, sendo o mais famoso deles o De Correctione Rusticorum, do Bispo de Braga, São Martinho de Douro. Esta vã tentativa de correção dos rústicos esbarrou, quanto a mim, precisamente no caráter agreste das pequenas e herméticas comunidades rurais do interior português. A esta ideia acresce ainda o não despiciente detalhe de os membros do clero, e esta parte parece-me importante, os membros do clero que pontuavam nestas terras pobres saírem precisamente do seio das comunidades que orientavam espiritualmente. Ou seja, estávamos perante uma prática espiritual endogâmica, em que os filhos de uma comunidade eram eles próprios os guias espirituais e religiosos dessa mesma comunidade e, naturalmente, avessos a grandes e vincadas interferências de terceiros estranhos ao seu meio ambiente. Tratava-se então de um sistema social extremamente conservador, dominado tradicionalmente por um número muito restrito de indivíduos e de famílias, geralmente de cultura muito rudimentar e com mentes tacanhas. É curioso, e isto constata-se facilmente, a ideia com que eu cresci era que os padres eram pessoas cultas, pessoas de uma cultura superior à do cidadão comum, mas curiosamente, quando lemos, por exemplo as respostas do inquérito de 1758, das memórias paroquiais, vemos lá cada calinada, cada pontapé na gramática, cada meta de impressão. Portanto, esta gente, contrariamente à ideia que eu tinha, normalmente eram quase todos semi-analfabetos, que é uma coisa curiosa. Penso poder arriscar com alguma solidez a tese de que este facto terá dado um contributo fundamental para a preservação das festas que ocupam o objeto deste estudo. A comunidade, e sempre a comunidade, embora por vezes sob estranhos e contraditórios desígnios, não é? Porque a própria Igreja a proteger as festas pagãs, a proteger-se a si e à sua identidade através da preservação da festa,
elemento agregador do povo, que durante o resto do ano labuta unicamente para se manter vivo e à tona. E é a realidade. As nossas comunidades locais viviam essencialmente, sobreviviam. E a festa acabava por ser, e ainda hoje é, mas hoje já não, já perdeu muito desse estatuto, mas acabava por ser o momento alto do ano. Além de tudo isto, e tal, e esta parte, vou um bocado aqui àquilo que o Helder falou dos druidas, além de tudo isto, e tal como um dia afirmou o falecido poeta e cineasta António Reis, profundo conhecedor da região, pois além de ter casado na aldeia mogadorense de Bem-Posta, realizou juntamente com a esposa Margarida Cordeiro o celebrado filme Trás-os-Montes, os transmontanos são mais supersticiosos que religiosos. Ele dizia isto e eu acho que ele tem razão. Eu vejo, por exemplo, no Minho, eu estou casado no Minho, e eu no Minho sinto que as pessoas são apegadas à igreja, àquele ritual católico. É uma coisa impressionante. Por exemplo, na Páscoa, quando andam a pedir o folar pelas portas, cada um dos visitados lança um foguete. É uma coisa impressionante a quantidade de foguetes que ali se gasta. Os miúdos são muito mais católicos, muito mais apegados à igreja. Nós não, nós somos mais supersticiosos do que religiosos. António Reis, quanto a mim, tinha inteira razão. E assim, por mais bulas e éditos que a hierarquia católica despejasse ao longo dos séculos contra as manifestações festivas pagãs, não lhe restou outra alternativa que não fosse integrá-las também no calendário litúrgico oficial, associando-as a Santo Estevão e a outras que o Alfredo já foi aqui mencionando. Aliás, diga-se que a primeira grande capitulação já tinha ocorrido a quando a Associação da Celebração do Nascimento de Jesus Cristo, à data de 25 de dezembro, verdadeiro epicentro cronológico, congregador das festividades pagãs de inverno, que ainda hoje se conserva como tal. Apesar de começar em dia 15, o dia 25 acaba por ser a data que tem mais festas de máscaras. Por fim, o último ponto desta minha comunicação, a tradição já não é o que era. Quando estivemos na Livraria Lelo a apresentar os livros, eu estive depois à conversa com o senhor de Bem-Posta e dizia-me ele, a propósito, porque falou-se nas festas de Valverde e de Vilarinho dos Galegos, no Conselho de Mogadouro, que graças um bocadinho ao meu empenho, mas também da comunidade, se recuperaram recentemente. Mas o que se verifica, infelizmente, e aquilo que eu constato, é que não obstante todo o trabalho de recuperação dessas festas, elas têm andado um bocadinho aos solavancos. Uma vez se fazem-se, outra vez não se fazem. E ele, esse senhor de Bem-Posta, dizia-me, do alto dos seus 70 e muitos anos, que há uma explicação simples. As festas, para serem vividas como deve ser pela comunidade, têm que ser vividas desde o berço, desde a infância. E eu dou-lhe razão. Quanto a mim, de facto, a explicação para a intermitência da realização dessas festas reside precisamente no facto de elas não terem sido vividas pela comunidade. Porque, reparem, estas festas são festas de rapazes, de jovens. E esses rapazes de 18, 17, 15 anos, para gostarem da festa, tinham que a ter vivido na infância. Nós temos, eu já vou falar agora aqui da situação do Bressó, que é o caso que eu conheço, que me é mais caro. Sim, eu acabo em 5 minutos. Digo, a este propósito e no âmbito de um trabalho que tenho em mãos e que passa por entrevistar os protagonistas da festa ao longo de várias gerações, gravei uma conversa com a minha mãe, Zulina Neto, de 65 anos de idade. Numa longa meia hora de relato de vivências, foi-me contando como era a festa da sua infância, etc, etc. E ela contou-me, e o professor João Possacos, que é o presidente da Junta de Freguesia, que está aqui, que também anda nos 60, contaram-me que antes da festa, antes do Natal, os miúdos já andavam, os garotos de 5, 6 anos, 7 anos, andavam com varinhas a simular, a mimetar, a imitar a festa dos velhos. Portanto, essa vivência depois ia-se prolongando à medida que eles iam ficando, passavam para a juventude, porque a festa ali era feita essencialmente por jovens. Antes de terminar e para rematar esta minha alocução, resta-me fazer uma ligeira abordagem à questão da tradição stricto sensu. Aqui vou bater um bocadinho no Helder. Numa conversa de circunstância com o meu amigo Helder Ferreira, meritório dinamizador de todas estas iniciativas em torno das festas com máscaras, ele revelava-me com alguma apreensão o facto de ver rapazes nos rituais a calçar sapatilhas de marca, algumas vezes fluorescentes e com cores berrantes. Em jeito de comentário crítico a esta posição do Helder, vou buscar aqui as palavras de Richard Handler,
citadas por Paulo Raposo na obra Por Detrás da Máscara, onde ele diz: as tradições culturais, e aqui acho que esta parte é importante, as tradições culturais não são necessárias e exclusivamente espúrias ou genuínas, mas simbolicamente reinventadas num presente contínuo. Vai um bocado de encontro àquilo que o Alfredo dizia. O mesmo Paulo Raposo afirma no livro em questão algo que me parece paradigmático. As identidades reformuladas, repensadas, reelaboradas a partir destas tradições locais em processos dinâmicos de recriação ou de transformação, não são menos moldadas a partir de vivências cotidianas, nem deixam de conferir uma marca de distinção. Assim, os caretos que hoje conhecemos não são necessariamente os caretos que foram observados pelo Abade de Bassal, nos primórdios do século XX, nem os que Sebastião Peçanha registou e descreveu em meados do século, ou os que Noémia Delgado e Benjamin Pereira quase deixaram de ver nos anos 70. Concluo, pois, tal como o Paulo Raposo e na esteira de outros pensadores, que a tradição se vai reinventando todos os dias, num processo de contínuo ajuste ao pulsar das comunidades vivas, adaptando-se também ela aos novos tempos. Seguramente que há 100 anos, ou há 200 ou há 300, a vestimenta ou o calçado não era o mesmo. Mas, quando assistimos por esse país fora a feiras medievais, onde se vende caldo verde como sendo uma comida medieval, o caldo verde leva batata e a batata veio com os descobrimentos e começou a ser toda a gente sabe. Quando a gente vê nas feiras medievais pessoal a comer caldo de batatas como se fosse caldo medieval, não podemos criticar o rapaz por usar umas Nike amarelas. Deixem-me já, antes de passar ao Mário, relativamente ao trabalho do Antero, há aqui duas situações que me saltam imediatamente. Uma realmente é a vivência das festas, até que ponto é que elas são vividas. Que, como ele disse, os mais velhos querem sempre participar, tudo isso. Há realmente aqui um ato de que as pessoas querem participar na festa, vivendo a festa, que é uma das situações que neste momento há mais em discussão, principalmente a nível da sociologia. A outra é a tal questão da invenção da tradição, que para não me engano, o Eric Hobsbawm, não é? Fala muito sobre isso, e a questão das sapatilhas amarelas. Eu fiz esse comentário numa constatação, ou numa factualização, de uma vez um amigo meu, um excelente fotógrafo, Sarto, que estávamos na Bugiada, e vocês conhecem o traje da Bugiada, que é fortíssimo, e estávamos na Bugiada, e realmente naquele traje, principalmente os bugios, que é quase todo ele, grená, vermelho, à volta destas cores, ele trazia umas sapatilhas amarelas, e realmente ele tem todo o direito de o fazer, eles próprios dizem, aqui nós fazemos isto é o caos, aqui nós fazemos o que queremos, mas a verdade é que aquilo destoava. Aquilo que se passa é que, por exemplo, se formos à Sardenha, isto é inadmissível. E a Sardenha tem uma tradição de festas de máscaras brutal, como vocês sabem, e até o vestir passa por um ritual. Eles isolam-se, as pessoas ficam... E eles não deixam de ser altamente turísticos, de tal maneira que aquilo é uma marca em termos da ilha em si, é uma marca que é aproveitada em termos turísticos. E, inclusive, eles no verão vão para a Costa Esmeralda, onde fazem participações e recebem um X, e à conta desse X têm, por exemplo, um museu excepcional, o Museu da Máscara Mediterrânea. Mas realmente lá isto não acontece. Eles têm um rigor, porque há como que um regulamento, não sei se está escrito ou não, mas há como que um regulamento em que eles têm que trajar deste modo. E portanto estão todos de acordo. Assim como podemos mesmo cá, em Viana, este ano, nós estamos a fazer um livro sobre as festas da Senhora da Agonia, e houve mordomas que foram retiradas do cortejo porque não estavam a trajar segundo o regulamento. Portanto, isto é mais uma constatação, porque eu entendo que há a inovação da tradição, e só havendo a inovação da tradição é que ela se mantém. Porque a tradição, como nós já falamos, ela só se mantém enquanto a comunidade tira proveito disso. Quando a comunidade virar costas, a tradição acaba pura e simplesmente. Ou seja, mesmo que haja gente. Porque há aqui a tal questão, nós aqui temos algumas terras que estão a deixar de ter a tradição porque não há gente. Entende-se. Mas mesmo onde há gente, se a tradição deixa de ter interesse, ela morre na mesma. Portanto, e aqui a questão da sapatilha amarela é uma constatação para nós vermos até que ponto é que isso é positivo para a própria tradição, para o envolvimento da própria comunidade, se é algo que toda a gente esteja de acordo dentro dos fazedores da festa ou não. É mais nesse sentido. Eu entendo isso. É assim que eu entender, não é? Eu entendo isso. Nem tão pouco são contra. Se me perguntares, mas gostas?
preferia que não fosse sapatilhas amarelas, que fosse umas sapatilhas bem pretas, porque também entendo que uma bugiada que é 24 de junho, com calor brutal, andar um dia inteiro a correr com sapatos ou umas botas não é agradável, e aí as coisas evoluem. Agora, uma coisa é, se me perguntarem realmente, mas tu gostas? Preferia que realmente não tivesse aquele impacto de umas sapatilhas amarelo fluorescente. Mas isto é uma constatação de alguém que está muito ligado aos rituais da máscara, neste caso até fora do país, que realmente viu aquilo e ficou completamente doido. Portanto, são situações para serem analisadas. Agora, a festa como é que é vivida e a questão da inovação da tradição são duas questões que tu tens no teu texto, que evidentemente é muito interessante para nós aprofundarmos. Passo ao Mário. O Mário tem 20 minutos, que é para depois ver se conseguimos ter 20 minutos ainda de debate, porque eu queria aproveitar, porque são pessoas muito, muito interessantes. Como eu disse, nós estamos aqui 60, 70 pessoas, que entretanto chegaram mais alguns, mas são 60, 70 pessoas que são dinamizadoras destas festas. São pessoas com muita importância, são pessoas que estudam profundamente esta festa, e é raro termos uma plateia com esta qualidade. Aqui pode ser, mesmo que são poucos, atendendo a poder ser 200 ou 300, são poucos, mas são excelentes. E era ótimo estarmos aqui com imenso tempo a poder discutir, que não temos. Há uma coisa como que o Alfredo uma vez disse que eu nunca mais esqueço, só que não sei dizê-lo em miradez, que é, quando a gente tem o cu quietinho na cadeira, as coisas estão a correr bem. Quando a malta começa a abanar muito o cu, é portanto estou puxando já fortes que querem ir embora. Eu vejo a malta toda sossegadinha, portanto isto está a correr bem. A seguir ao Mário, vamos fazer então 20 minutos de debate, e depois temos um intervalo de 10 minutos, que estava para ser um bocadinho mal, fazemos 10 minutos e depois passamos ao segundo painel. Já agora, deixem-me, toda a gente conhece o Mário, mas deixem-me ver aqui o que é que fizeram, o que é que escreveram da biografia do Mário. Mário Correia, musicólogo e folclorista, fundador e diretor do Centro de Música Tradicional Sons da Terra, investigador do ILT, Universidade Nova de Lisboa, e membro da Academia de Letras de Trás-os-Montes e vice-presidente da Associação da Língua e Cultura Mirandesa. Já não? Olha, então tens que dizer, acho que foi a Iris. Ó Iris, está mais atento. Criador da editora discográfica e bibliográfica Sons da Terra, em 99, com mais de 100 e meio de títulos publicados, com recolha de música tradicional. Está aqui 13º Prémio Europeu de Folclore Agapito Marazuela, em Segóvia. Choscudor, isto não é belga, Choscudor, nem para qualquer um. E medalha de mérito cultural. Penso que é a única na sala. Não é para todos. Autor de diversos livros sobre música tradicional e popular. Mário, tens a palavra. Ok, muito obrigado a todos, muito boa tarde. A minha reflexão parte sobretudo de uma observação que eu fiz das festas, dado que me acerquei às festas desde a partir de 2001 de forma continuada, regular e sistemática. Poucas vezes faltei às festas de Constantino e de Vila Chana, sobretudo. Algumas vezes foi a Bem Posta, uma outra vez a Bruçó, e a São Pedro da Silva, que foi recuperada há 4 anos, 5 anos, também comecei a acercar. Portanto, há uma observação continuada, e o que me preocupava relativamente a estas festas era ir à procura dos sons, das paisagens sonoras. Há sons de dentro da máscara para fora, de fora para a máscara, há interações, há um espaço da aldeia onde a festa e os rituais decorrem, de maneira que a minha análise parte desta observação concreta. Depois, uma constatação é que esta análise é aplicável a praticamente todas as festas de solstício. Eu fiz questão de estender aqui em cima da mesa uma série de folhinhas de uma mesma árvore, de um líquido andar, uma árvore muito bonita no outono. Todas estas folhas são diferentes, no entanto, a árvore é a mesma, a família é a mesma, pertencem à mesma casa, mas são todas diferentes. Esta análise que eu faço é uma análise que parte desta generalidade de festas. Eu podia seguir nesta abordagem aqueles que são os aspectos clássicos, as razões objetivas, subjetivas das festas, aqueles aspectos fundamentais, a impressão do cotidiano, o sentido de transgressão, a vivência comunitária, a afirmação de uma identidade, o interesse turístico-económico que a festa tem, a importância histórica, etc. Mas preferi abordar um aspecto que me marcou nestas festas ao falar com as pessoas. Era uma frase recorrente que eu ouvia em todas estas aldeias, nestas festas. Era: nós não podemos deixar morrer estas tradições. Quando eu perguntava o que é que a festa significa para si, invariavelmente eu deparava com esta frase.
E quando gizamos estas jornadas, eu pensei que mais do que dar respostas, para as quais eu não tenho respostas para muitas questões, eu queria, sobretudo, levantar questões em relação ao porquê se fazem as festas. E depois fui fazendo a autópsia desta frase. Nós não podemos, desde logo nós, coletivo, a comunitas, o âmbito comunitário, o espaço onde se aprendia a festa. E as festas, as tradições de uma aldeia aprendiam-se de acordo com o que era a variante da aldeia. A aprendizagem era por imersão, fazia-se parte da terra e, naturalmente, aprendiam-se essas tradições. Depois, esta frase, nós não podemos, pareceu-me haver nela um mandato cultural, quase um imperativo categórico, quase uma obrigação que era assumida. Não podemos, temos que fazer alguma coisa. E depois, o nós, que para mim é fascinante, eu sou mais a favor dos coletivos do que propriamente o indivíduo. Este nós dizia-me que era uma missão para um grupo de pessoas. E então descobri, e aquilo que é uma evidência, basicamente estas festas assentavam numa estrutura de mordomos, de mordomias. Estas mordomias eram nomeadas, era uma honra, era uma obrigação assumir esta mordomia. Esta mordomia era também um ritual de passagem, para a maior parte dos moços, a partir de fazerem a festa, havia um outro reconhecimento na sociedade. E não era muito raro que estas mordomias tinham uma capacidade extraordinária, é que envolviam a comunidade. Cada mordomo envolvia a sua família, os amigos mais chegados, e isso foi acontecendo. Nos últimos tempos, constato que estas mordomias têm vindo a dar lugar ao papel das associações. As associações estão a enquadrar muitas destas festas, são um sinal dos tempos. Estas associações permitem, inclusive, ao poder local subvencioná-los, os subsídios é mais fácil atribuí-los a uma associação que tem uma existência legal e tudo isso, há um outro enquadramento. O que é facto é que, ao ser feita pelas associações, há, na minha opinião, e é uma questão que deixo, há uma perda do ritual de passagem. Pela primeira vez nestes anos todos, Constantino não tem mordomos, é a associação local que vai fazer a festa, não é? Portanto, há uma mudança. Não? Já não é? Já não é? Então pronto. Mas foi essa a questão que se levantou, não foi? Pronto, ainda bem, na minha opinião, embora eu perceba que quer mordomias ou associações são dois níveis diferentes do enquadramento das festas. O que é facto é que, ao procurarmos responder à questão de por que se fazem, é evidente que se passar de mordomias com uma determinada história, eu recordo que Cedim tem rituais de passagem absolutamente secretos, ainda não são transmitidos, ninguém pode assistir, enfim. Depois desta frase, o não podemos deixar morrer. Este deixar morrer também me roeu, ou seja, primeiro havia a consciência de que tudo morre, e o Alfredo possivelmente terá tido acesso ao meu computador, porque andaram por lá hackers e apanhou esta da morte morrida e da morte matada. Porque aqui, para quem não é mirandês, a morte matada é, por exemplo, de um acidente, é aquela que aconteceu por causas não naturais, e essa, enfim, não é compreendida, não se aceita, há uma revolta perante essa morte. A morte morrida é aquela pelo curso natural das coisas, chegou à velhice, morreu de causa natural. E estas tradições, o deixar morrer, denota, sobretudo, da parte das pessoas que eu falava nas aldeias, uma consciência de que há ameaças. Há ameaças sobre estas festas. E a grande ameaça é evidente que era a questão da migração, a questão do despovoamento. As festas no Nordeste Transmontano receberam as primeiras machadadas com a imigração nos anos 50 e depois com a Guerra Colonial, que criou condições para que escasseassem os jovens, escasseassem os moços. Muitas vezes não havia propriamente um bom espírito. Muitas destas festas, os mordomos eram assumidas pelos rapazes, os moços que iam às sortes e ficavam livres da tropa e tinham que fazer as festas. Isto não era a regra geral, mas era bastante generalizada. Portanto, há uma consciência de que, quando perguntamos por que faz a festa, que
este deixar morrer dói às pessoas de uma comunidade. E também denota uma coisa que é extraordinária na minha opinião. O mundo rural é normalmente caracterizado por um certo imobilismo. Isto denota uma resiliência, uma resposta a algo que é importante. E porquê? Porque estas festas ainda fazem sentido para a comunidade. Quando elas deixarem de fazer sentido, e é um sentido que tem a ver com algo que às vezes não é fácil de perceber. Nós já sabemos que estas festas dificilmente chegaremos ao seu significado original, dificilmente chegaremos às suas origens. Nem vale a pena perder tempo, porque a tradição é justamente isso. O elemento mais importante na tradição é a sua capacidade para se adaptar. O povo diz que enquanto um conto, acrescenta um ponto. Altera, modifica, transforma, adequa. A tradição que não se adequou parou no tempo, morreu, desapareceu. E não há que ter um discurso de pena, de perda, porque sempre foi assim e sempre será assim. Depois, há um outro aspecto que também este deixar morrer começou a abrir a porta àquilo que eu chamo, e perdoem-me a fraqueza do neologismo, à turistificação das festas. A questão da turistificação, isto tem a ver que muitas das festas cederam a pressões de mercantilização, de mercadorização, aquilo que eu chamo gente que vem ver as festas e esperava encontrar autênticas praças da restauração, como se encontra no centro comercial. Quer dizer, isto é uma chatice, não há onde comer, não há onde beber, e não sei o quê. Em Constantino, a associação fecha o café e naquela altura ninguém pode ir para a associação nem tomar café, não é verdade? Doutora Elizabeth. Não fecha o café. Mas ninguém vai ao café, não está lá ninguém. Eu já fui várias vezes tentar e ela estava fechada. Então já falhei 2 vezes a análise em relação ao café. Entraste pela porta que estava fechada. Depois, há invariavelmente uma procura de produtos, há uma tendência. Tudo isto me gera uma discussão que é, estas festas têm que ter um valor económico, mas muitas vezes o valor económico das festas não é a favor da comunidade, é a favor de empresas de bebidas e não sei o que, não sei o que mais, que são alheias à comunidade. O valor económico das festas é uma questão para a qual eu não tenho resposta. Nós, quando vamos a Constantino, dizemos, epá, isto era muito giro, agora acabou a festa, vem a missa, a gente poder ficar aqui e comer, e ter que ir a Miranda comer e regressar à terra para assistir à missa. Enfim, poderia haver aí uma turistificação. Depois é uma outra questão que nós discutimos muito, é aquela gente que leva máquinas fotográficas e dispara sobre tudo, mas seja o burro, seja uma vaca, interfere com o ritual, faz pose, obriga a ronda do peditório a parar, enfim, isso vemos com algum apreço e normalmente da parte dos mordomos há uma compreensão, porque esta gente também contribuiu para a festa, não é? De maneira que há aqui uma gestão. Eu recordo que em Constantino, sobretudo, há gente que chega a entrar pelas casas sem ser convidado, o que me parece que é extraordinário. Claro que aquelas ofertas da recepção das casas durante a ronda do peditório, aquilo é tudo picado, aproveitam para comer, as pessoas também oferecem, tudo bem, não vem de mal nenhum ao mundo. Depois, há aqui uma outra reflexão, e o Presidente Artur, já trocámos algumas impressões sobre isto, é o efeito que tem muitas vezes o apoio do poder local a estas festas. O apoio está a matar algumas rondas de peditório. Como muitas das casas já estão fechadas, são cada vez menos as casas que se abrem e diminuíram as ofertas. E então tem que se suprir as despesas, não diminuíram na mesma proporção, então tem que suprir essa deficiência e o poder local, e muito bem, apoia ou tenta apoiar, dentro da medida do possível, considera justo, essa festa. É evidente que isto contribui para, enfim, a ronda do peditório já não tem propriamente a obrigação de fazer como faz o Porto Alentejano. Se a bolota não estiver no chão, ele que remédio tem se não trepar a árvore para ir buscar a bolota? E aqui é uma outra reflexão que tenho vindo a fazer. Depois, na tal frase, não podemos deixar morrer estas tradições, estas tradições também é algo que eu acho muito interessante. A tradição é sempre algo que vem do passado para o presente e é entendido como um património herdado. A palavra tradição
tem a ver com o direito romano, enfim, implicava a entrega. E de acordo com o direito romano, está aqui um jurista, espero não dizer a terceira coisa errada desta tarde, quem recebia algo por herança tinha não só a obrigação de o conservar como melhorar. Portanto, não dissipar essa herança, mas melhorá-la. E nesse sentido, há um sentido de herança, efetivamente. As pessoas sentem, e eu senti nas comunidades, que tinham proa. Para quem não é mirandês, proa é orgulho na festa, reconhecendo todas as debilidades, enfim, tudo isso. Este sentido de pertença e de património faz com que os rituais sejam muito fixos. Eu nunca vi, nestes 20 anos, assisti 18 vezes à festa de Constantino, o ritual, o círculo, o percurso é todo sistematicamente o mesmo, comprido, não há qualquer defesa. E isto, não há qualquer diferença. Isto remete-me para aquilo que eu considero, aquela ideia que eu gostava de deixar aqui mais vincada. A nossa análise da investigação tem vindo a incidir sobre aqueles que são os mediadores, os fazedores da festa. E os fazedores da festa, muitas vezes, estão protegidos ou respaldados, como dizem os espanhóis, pelos guardiões da tradição. Há terras, em todas as terras, há aqueles que são os fiéis depositários das tradições, são as figuras que sabem da festa, e muitas destas festas têm nos músicos os agentes organizadores da festa, disciplinadores da festa. A música tem uma função estruturante relativamente à festa. Há um antropólogo de Madrid, que é irmão do Joaquim Dias, o Luís Dias Viana, que chegou a editar um livro que é Os Guardiões da Tradição, e faz incidir justamente o foco sobre esta gente. Esta questão é uma questão muito importante porque, inclusive, a última definição de folclore, avançada pelo Benamos, eu creio que a doutora Carla Raposeira conhece essa definição, e ele avança com uma definição em que, pela primeira vez, retiram da palavra folclore, da definição de folclore, a tradição oral, a transmissão, considerando que estamos no limite da mesma, e o Benamos avançou com a definição de folclore, que é a comunicação artística em pequenos grupos. Estas festas fazem-se porque há realmente um núcleo na aldeia que assume a festa, que assume a obrigação de a fazer e que a quer fazer, e que são os depositários da festa. Nós sabemos que numa aldeia há várias profissões, há vários graus, há gente mais motivada, menos motivada. Por último, isto tudo não é dramático, todo este panorama, o despovoamento, a perda de significado, a modificação, a transformação. As festas continuam a fazer-se. Não vejo qualquer problema se morrerem. As tradições podem morrer, nós também morremos. Porque é que vão morrer as tradições? Porque é que vão continuar? Outras surgirão. E neste sentido, eu fui buscar algumas frases que me marcaram. O pai da história, o grego Heródoto, disse no seu tempo: o meu dever é referir a tradição, mas de modo algum sou obrigado a acreditar nela. Isto é absolutamente notável. Depois, o Timóteo, também grego, no século IV, afirmou: eu não canto as coisas antigas, bem melhores são as modernas. Que é outra reflexão que devemos fazer quando perguntamos por que se fazem as festas associadas às tradições. Em 1719, o padre António Vieira escreveu algo notável, que diz: maior utilidade se tira do conhecimento das coisas futuras do que das passadas. E como se não bastasse, o Alexandre Herculano acabou dizendo: o conhecimento do passado deve servir para intervir no futuro. E é esse o trabalho que nós fazemos. É essa a reflexão que estas jornadas, ao pensarmos as jornadas, nós estamos, ao colocarmos a questão por que se fazem as festas, é porque nós queremos que as festas continuem a fazer-se, com todos estes problemas, com todas estas dificuldades, e como disse o Antério muito bem, enquanto fizerem sentido para as pessoas, elas vão continuar a fazer. O Alfredo, na apresentação da Lelo, deu a melhor resposta para isto, porque se fazem as festas. Porque sim, e acabou. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu penso que alguns de vós estavam presentes num debate que fizemos no Museu Nacional da Arqueologia, em que estava o Paes de Brito,
em que ele disse que a morte também é evolução. A morte das tradições também é evolução. E está tudo dito, não é? Nós vamos passar agora, temos 20 minutos para um pouco de debate, que parece que é das partes mais interessantes destas jornadas, mas evidentemente que eu não queria deixar de aproveitar o privilégio que nós temos aqui algumas pessoas realmente que são os grandes fazedores das festas, mas também pessoas de exceção. Uma das situações que eu já ando nisto das festas quase há 20 anos, e de uma forma, digamos, não científica, mas uma das coisas que eu me tenho apercebido é que, principalmente em termos da Península Ibérica, mas poderia também pôr mais festas em alguns outros países, mas principalmente na Península Ibérica, onde eu tenho um conhecimento já, acho que agradável, há festas que sobressaem e há festas que chegam ao dia 2 com muita força, porque normalmente têm um líder. O caso em Portugal mais paradigmático é o caso de Podense, que chega a património da humanidade, porque há todo um trabalho feito, caminhando, e que chega ao expoente máximo do reconhecimento em termos da Unesco. Mas o mesmo acontece, por exemplo, com os Cidros, que está o Pablo, com a Virraner, uma das grandes festas mundiais, que está o César, aqui na Galiza, o Jordan. Eu defendo que realmente, onde aparece um líder, estas festas ganham uma dimensão que, onde não há esses líderes, acabam por morrer. E isso faz a grande diferença. E às vezes as invejas. É uma situação que eu espero estudar em termos científicos, realmente, a participação destes líderes, não só na manutenção, como no potenciar estas festas, que acabam por ser embaixadores do território. Hoje, certamente, que as pessoas já vêm falar muito mais dos caretos de Podense do que propriamente de Macedo de Cavaleiros. Isto pode ser um pouco aborrecido, mas é uma realidade. Não é? Quer dizer, então, em termos internacionais, sabem onde é que é Macedo de Cavaleiros. Sabem onde é que é o Douro, quanto mais Macedo. E, se calhar, os caretos de Podense sabem que é em Portugal e traz os montes. Portanto, isto é motivo de estudo e muito interessante. E eu, antes de passarmos à sessão de debate, aos debates, e depois vou-vos pedir para serem muito rápidos nas respostas, porque realmente há aqui imensa gente que seria muito interessante nós estarmos aqui horas a falar, mas eu ia perguntar ao António, ao Pablo e ao seu Aureliano, que são fazedores de festas, estas festas realmente, as vossas festas, e no caso de Podense é paradigmático porque é, neste momento, está massificado em termos de turismo, das pessoas que lá vão, e há esse proveito para o território. Mas estas festas são vividas pela comunidade, ou aqui o que está em causa agora é mais a área lúdica, é o prazer de participar, esquecendo tudo o resto? Respondam de uma forma muito rápida, os três, o António, o Pablo e o Sr. Aureliano. António, boa tarde a todos, António Carneiro, da Associação de Espíritos. Obrigado pelo convite, em especial ao Helder. Relativamente à questão que é apresentada, nada disso. A comunidade podense vive isto de uma forma autêntica, que está no sangue, acima de tudo. Hoje o Carnaval, o Intrudo, faz parte deles. A própria aldeia está aberta com as suas adegas, neste caso onde é que eles próprios vendem os produtos tradicionais, a gastronomia, tudo isso faz com que as pessoas venham cada vez mais, que estejam radicadas em Lisboa, no Porto, e a comunidade dos imigrantes. Os imigrantes, só para vos dar aqui uma pequena ideia, há 2 anos vinham de França 60 pessoas no mesmo avião, naturais de Florença. Isto é o que eu tenho para dizer, isto fala por si. É importante. Pablo. Boa tarde a todos. E ao Pablo, mais uma vez, obrigado, porque vieste das Astúrias de propósito para estas jornadas. Mas o que também, em termos culturais, é muito interessante, porque isto é normal nas Astúrias, este interesse pela cultura. Cá é mais complicado. E ontem falávamos isso em Mogador, em Pinhais. Pablo. Bueno, voy a falar en asturiano, yo creo que me... En grande. La verdad es que la presentación que nosotros hicimos en Valdesoto en el año 2005, a la gente cogiólos un poco por sorpresa, porque llevaban 60 años que se había perdido la fiesta. Y cuando entamamos la recuperación, pues bueno, la gente, la verdad que lo revivió. Y vivenlo de una forma, bueno, pues intensa, la gente mayor, la gente joven y es más complicado, ¿no? La gente más nueva viven de otra manera, no lleguen a nosotros, no lleguen a la fiesta. Pero la gente mayor sí que lo siente y sí que es verdad que son los únicos que intenten que la fiesta que aguante, que dure. Há uma coisa que acontece na Virraneira, que acontece nos Cidros, que cá eu vejo pouco, que é eles têm o cuidado de ir às escolas
levar a festa. Durante o ano, eles vão às escolas explicar o que é a tradição, o que é a festa. Isso que em Portugal acontece pouco e eu acho que é uma falha nossa. E vejo fazerem isso em Espanha, em algumas festas. A Virraneira faz isso muito bem, de tal maneira que já faz no sábado um pequeno desfile só de miúdos. E isso é garantir o futuro da tradição. Sr. Aureliano, eu vou-lhe pedir para ser, que eu sei que você tem imenso para falar, mas vou-lhe pedir para ser um pouco rápido, que é para depois então dar início ao debate. Eu gostava de dizer, desde a minha infância, a festa vive-se no mesmo que se via há 50, 100, 80 anos. Portanto, o pessoal é lá recebido, como todos sabem, muito bem, e uma razão porque essa festa é muito vivida, dou-lhe, por exemplo, este ano. Vou dar este ano não houve mordomos, mas ali os rapazes têm um juiz de mocidade. Portanto, esse juiz da mocidade é quem rege a festa. E é quem nomeia os mordomos. Por acaso, este ano foram nomeados 2 mordomos e não aceitaram. Não aceitaram, pronto, começou-se a dizer, não há festa, não há festa, não há festa, não há festa. Pronto. O juiz assumiu a sua responsabilidade e ele tomou as decisões e a festa vai ser feita. Portanto, vai ser feita pelo juiz, juntamente com a mocidade. Mas é a primeira vez que há juiz? Não, toda a vida houve juiz. Toda a vida houve juiz. Portanto, esse juiz é que vai fazer os ritos de passagem, é que vai nomear os mordomos e é que assume a responsabilidade. Portanto, ele nomeou mordomos e esses mordomos não assumiram. Ora, o juiz, como tem a sua responsabilidade, disse, não, a festa tem que ser feita. Portanto, e aí há uma compreensão como o pessoal de Constantino ainda vive e ainda quer que essa festa não acabe. E o importante é que se faça a festa, mesmo que se mude o modo de eleger os mordomos. O importante é que a festa vai se fazer e a comunidade ficou toda satisfeita. Aureliano, nós temos então, temos aqui 10 minutos para depois fazer um pequeno intervalo. 10 que são 15 e quem quiser fazer então perguntas a qualquer um dos 3 oradores, digam. António Cangueira, força. Boas tardes a todos. Vou falar na língua mirandesa, para lembrar um cachico também. Não sou Madeu, estou aqui a fazer uma palestra e tentando agregar todo o mundo por causa da associação. E lembrá-lo, e é sempre muito importante, que ele escreveu muito sobre todas as tradições. E agora vou falar solo do Chocalheiro de Bamposta. Eu nasci e vivi em Bamposta até aos 21 anos. E acho que para entrar dentro das coisas é como que o nosso mapa genético. Não é fácil. Alguém que lá fora e esteja lá solo, assistir às mandas e assistir à volta. Não. Tem que se agarrar. Tem que se agarrar e tem que se viver por andrento, como o Sr. Aureliano falou. Quando isto não é feito, e é muito difícil. E o caso do Chocalheiro de Bamposta, poucas mudanças foram feitas. Só houve uma mudança que foi, faz-se o leilão à meia-noite e mudou-se para ser na casa do mordomo com o relógio olhar. O resto manteve-se sempre assim. E é uma tradição muito... Pronto, poderíamos falar de outras coisas, mas acho que... Obrigado, Dário. Alguém quer fazer uma pergunta? Força aí, Henrique. Depois a seguir ao Canário. Henrique, força aí. Eu só queria acrescentar naquilo que se falou. Há aqui um pormenor que é importante que se perdeu, principalmente no Planalto Mirandês. Tive a sorte ou o privilégio de tocar para quase todos os pauliteiros do Conselho de Miranda, Mogador e Manhoso. Tive a sorte de fazer as velhas tradições, acompanhando alguns ilustres gaiteiros, tanto no Conselho de Mogador como no Conselho de Miranda. E uma coisa que se perdeu, relativamente dando o seguimento aqui do companheiro, aqui são mais novo, que é o sentido crítico das pessoas perdeu-se. É que eu senti isso a partir de uma altura, tanto nos grupos pauliteiros como à volta da Ronda da Terra, no Vitória, em Tó, no Carocho, em Milechana, perdeu-se porquê? Porque enquanto havia os maiores, que é uma palavra utilizada pelos galegos e asturianos, acho que é muito bom, de chamar as pessoas idosas, os velhos, acho que é o trato dos maiores é espetacular, é uma forma de enaltecer aquelas pessoas que têm sabedoria. Enquanto os maiores tiveram aquele privilégio de chegar à beira das pessoas, que até começaram desde garotos
aprender a sentir a gene da festa e depois uma pessoa chega aos 18 anos, claro, tem que mostrar que também sabe controlar, nós todos tivemos esse ímpeto. E havia sempre o maior que chegava a ver, calma aí, que isto não é assim, tens de seguir esta regra, seguir este seguimento. E no Planalto Mirandês, que abrange os 3 concelhos, tem uma riqueza na parte cultural, da parte dos polipés, da parte da ronda tradicional, do território, tudo, foi-se perdendo esse sentido crítico. E mesmo que haja os genes de garotos, como se diz, se não houver o maior por trás, ou como é Constantino, o juiz, que é aquela pessoa que ao fim e ao cabo põe o travão ou que tenta explicar os motivos que é realizado, perdeu-se algum brilho em algumas tradições. Eu próprio posso-vos dizer que nos últimos anos, onde fui a tocar a Tó ou a Vila Chana, notei diferenças. Porquê? Porque foi perdendo o sentido que houve aquelas pessoas que eram o regidor ou o juiz ou até nem era isso, era aquela pessoa mais nova que as pessoas tinham respeito, porque foram com eles que aprenderam aqueles pequenos truques para poderem ultrapassar, e aí é que depois, penso eu, neste âmbito que estamos a falar, perde-se um bocado o fio ou a raiz do respeito. A passagem do testemunho, não é? Isso. Eu acho que o teu registro é bastante importante. Canário. Boa tarde a todos. Eu sou um minuto e, portanto, ouvi com agrado que haverá umas jornadas desta reunião do Castelo e de certeza que haverá outros especialistas que falarão neste assunto. Eu acho que estou a ouvir, agrada-me bastante, estou muito contente por ter ouvido. Com muito gosto. Mas, pronto, tem-se estado a falar de um tipo de festas de localidades, de pequenas localidades, de povos, de festas muito específicas, mas, por exemplo, em termos do que eram outros tempos, e que são os tempos de hoje, e falando que, portanto, por exemplo, as festas da Senhora Agonia são as festas com uma dimensão muito grande, que envolvem não um lugar, não uma freguesia, mas um concelho, tem particularidades, extraindo da parte religiosa, que devia ser até o cerne da questão, na festa da Senhora da Agonia, há um ou dois pormenores que não são pouco importantes no sentido de a massificação, a importância que tem. Por exemplo, no que diz respeito ao traje, o traje regional, portanto, especialmente da mulher minuta, está em dias a ser trabalhado para ser reconhecido pela Unesco. Se não fosse a massificação, se não for, e com isto também o rigor da manutenção das fórmulas, dos bordados, dos rigores do trajar, nós não conseguiríamos chegar aí, e neste momento, quando se fala na festa do traje de Viana, que é o desfile da mordomia, portanto, são o ponto essencial das festas, há um rigor, digamos, de verificação de cada participante, mas nós passamos, aqui o meu amigo Zé, que é dos velhinhos da coisa, pertenceu a grupos há mais anos do que eu, se não fosse o rigor e a massificação, nós passámos de ter 100, 150, 200 mulheres a desfilar no dia principal do desfile da mordomia para qualquer coisa como 1000 mulheres, 900, 800 mulheres, como começou este ano, com um rigor brutal, com a participação de pessoas que também vêm do estrangeiro, de propósito, residentes, minutas de origem ou não. Portanto, a questão das lideranças podem ser personalizadas ou, portanto, concentradas numa associação. Portanto, é essencial, penso que é essencial é a gente mexer-se, seja em associação, seja em a questão do juiz e mordomo. Quando o juiz nomeia o juiz, se os nomeados não aceitam o juiz, assumem a responsabilidade. Quem nomeia esse juiz? Estas situações creio que são defesas interessantíssimas e ancestrais que cada comunidade tem de defender a sua dama, neste caso a festa. Por exemplo, a São Omar em Viana tem 50 anos, celebrou este ano. Os tapetes da Senhora da Agonia têm 50 anos. Antes de se fazer tapetes para a Senhora Iralmã. É hoje um programa, digamos assim, uma mobilização da Chieira, de ser vianense, de ser da Ribeira, que é indissociável das festas, e não me admira nada, daqui a uma década ou menos, alguém se lembre de propor aqueles tapetes de sal que antes eram serrinho,
e hoje são salpintados para o património imaterial da humanidade, porque é realmente uma coisa única, uma coisa brutal em termos, desculpem utilizar este termo, não é moderno, não é baseada nova, uma coisa muito acima de tudo, que conseguiu congregar toda aquela gente da Ribeira, os velhos, os novos, e já muitas crianças a fazer a noitada 19 para 20 de agosto, e portanto, como eu digo, e acabo por isso, o que é importante é a gente mexer-se. E porquê? Porque sim, a festa faz parte muito lá da nossa vida que é o trabalho. Deixa-me só aqui a propósito do Bem Posta. Bem Posta, neste momento, tem duas máscaras distintas. Aliás, nenhuma das máscaras que sai, a não ser o Carlos Ferreira, entretanto, já replicou a que está no Museu Nacional